como se tornar um vendedor de alta performance, como construir processos comerciais ou como que esses processos comerciais influenciaram no resultado do João. Se você quer entender de fato como que rotinas e processos fazem as pessoas performarem, como que se colocar à disposição e se botar a sua agenda com disponibilidade para o sucesso, esse sucesso te acompanha. Fica aí que até o final você vai conhecer o João J, você vai conhecer como que ele chegou no Toxino e como ele é um dos primeiros cases de sucesso do Toxino como vendedor que recebe mais de 10 mil reais por mês. Está começando mais um Toca o Sino podcast que vai democratizar o acesso à inteligência de vendas para empresas e pessoas. Eu sou o João Rosa. Eu sou o Cleon Pereira. E eu sou o João Ventura. Não. João J. João J, boa. @João J oficial. Toma. Não há outro igual. Exatamente. Toca a vinheta. Não, brincadeira, nem tem vinheta. Mas galera, olha só. Hoje é um podcast muito legal e muito especial para mim. Pro João. Por quê? Porque hoje o nosso convidado, ele é vendedor, recém-promovido a vendedor do Toca o Sino. E esse cara, ele atingiu números fantásticos no último mês de operação. E esse cara, ele tem uma história do caramba, assim, com muita coisa pra gente com muito aprendizado ao longo dessa história. Só que eu trouxe ele aqui para contar um pouquinho como que ele saiu do zero, literalmente. E no primeiro mês dele como vendedor, ele alcançou 2 dígitos de salário, 2 dígitos de comissionamento. A gente costuma brincar com o vendedor 10K. Então o João vai contar um pouquinho da trajetória dele, vai contar um pouquinho como que ele fez isso acontecer, como que ele foi preparado para isso, como que ele entrou no Toca o Sino como pré-vendedor e quando teve a primeira oportunidade, se demonstrou disponível, agarrou essa oportunidade e conseguiu um resultado tão impactante. Dando spoiler aqui, a história do João é bastante forte. Pode emocionar muita gente. Exatamente. Mas, João, agora, antes de você se apresentar, ou melhor, se apresente e tudo mais, mas eu já quero direcionar o tema. Eu quero que você fale o que você fez, cara, para vender o que você vendeu no último mês. Foram 75 vendas em 23 dias. 23 dias. 75 vendas em 23 dias. E dentro dessas 75 vendas, chegar nesse salário que você vai tirar aí na casa de 10, 11 mil reais, mas você nunca tinha vendido antes no Toca o Sino e você era um pré-vendedor e do nada você se tornou, junto com o Lucas ali, empatado como o melhor vendedor do mês, no mês de maio. Então conta pra gente como é que foi a tua jornada, como é que foi vender nesse mês de maio o suficiente para ter um salário de 10 mil reais. Basicamente, trabalhando pra caramba. Foram 23 dias aí de 10, 12, 14 horas de trabalho diária. E como você já falou, lá no fechamento de se disponibilizar, então de fato chegar cedo, sair tarde, então foram 23 dias aí bem difíceis no sentido de horário, de dormir pouco, de estudar bastante. Só que é aquilo, quem se prepara, quem se apresenta, se prepara sem nenhum tipo de reclamação, consegue colher os frutos. Boa. Então foram 23 dias aí difíceis do ponto de vista de horário, de rotina, mas que, como tudo na vida difícil, tem a sua recompensa depois. Uhum. Então foram 23 dias que vieram com uma recompensa bem legal após isso. João, agora você apresenta um pouquinho, né? Fala um pouquinho quem que é você, de onde é que você veio, como é que você parou aqui e depois a gente vai continuar nessa caminhada de falar sobre esse resultado que você teve, como é que você se preparou, o que você estudou, como é que foi para você fazer essa transição de pré-vendedor para vendedor. Então, conta um pouquinho da tua história, onde é que você veio, deixa eu entender um pouquinho sobre você. Não precisa contar todos os detalhes agora, depois a gente vai aprofundar, mas como você veio parar aqui no Toca o Sino, né? Boa. Eu sou o João Ventura, ou João J. Exatamente. 29 anos, natural do Rio de Janeiro, uma cidadezinha do interior do Rio de Janeiro chamada Gargaú. Gargaú, que inclusive vem de um nome indígena, que são os 2 índios que fundaram, é o Gará e o Garu. Aí veio Gargaú. E aí, e no ano passado, cara, depois de algumas coisas que aconteceram na minha vida, eu acabei chegando aqui em Florianópolis em busca de fato de recomeçar a minha vida. A gente vai entrar em um pouquinho mais de detalhe depois. Uhum. Mas foram ali os primeiros meses também um pouco difíceis, sem conhecer ninguém praticamente. E sem ter onde ficar também, então o início disso também foi bem difícil,
Até que chegou ali no mês de janeiro, começou a minha trajetória no Toca o Sino. E aí você entra como pré-vendedor, né, João? E você fica alguns meses como pré-vendedor, e aí tem essa oportunidade agora de chegar nesse mês de maio, que foi no mês passado, no caso, e abraçar uma oportunidade num volume, numa demanda que a gente estava muito grande, para se tornar vendedor. Mas, cara, me conta um pouquinho como é que foi essa tua transição. Eu sei que você é um cara que seguia processo e tudo mais, mas como é que foi para você sair de pré-vendedor, que tem uma responsabilidade, e se tornar um consultor de vendas que tem outra responsabilidade? Como é que foi essa transição para você? Basicamente, ali no início, visualizar essa possibilidade. Então, eu vi que, poxa, tem possibilidade aqui, tem uma demanda para ser seguida, tem o que fazer, então eu vou me dedicar, porque, trazendo até um pouquinho do Lucas, que você citou, foi o primeiro cara que, de fato, começou ali a trabalhar, ali, a operar como vendedor. Então, eu falei, pô, cara, eu vou pegar esse como exemplo, que é um cara que entrou quase ali uma semana de diferença na empresa. Então, é um cara que conseguiu chegar nesse status. Então, eu vou me espelhar nisso e outros caras também mais experientes e trabalhar bastante, treinar. Então, comecei a treinar ali inicialmente sozinho, em casa, na frente do espelho e simulando sessão estratégica. O Marcelo, né, o Beat, ele já me passou os conteúdos. Então, João, treina, se esforça que vai aparecer oportunidade. Foi isso que eu fiz. Então, fiquei igual um maluco em casa, na frente do espelho treinando e sozinho a princípio. Então, foi um processo ali de fato, muito treino, até que surgiu a oportunidade. Eu lembro como foi recente, né? Tem um mês. Como se fosse mês passado. Eu lembro como se fosse mês passado, mas literalmente foi. E eu cheguei normalmente numa segunda-feira e o Marcelo falou, e aí, bora fazer sessão hoje? Bora, tá pronto? Eu confesso que eu não senti que estava. Eu falei, não, tô pronto, bora. Aí inicialmente ele perguntou se queria que entrasse junto na chamada, né? Não, quer que eu entre com você para poder conduzir? Eu falei, não, deixa que eu entro, manda o cliente para mim e bora para cima. E aí depois que saiu a primeira, aí a gente não parou. Eu sempre falo o seguinte, né? Nada gera mais confiança para um vendedor do que vender. Então, nada te ajuda a vender mais do que vender. Então, a primeira venda te ajuda muito para a próxima venda, porque a confiança é tudo na hora de vender. Então, putz, caramba, eu consigo, mas não é tão difícil e tudo mais. Cara, mas legal esses pontos que tu estás trazendo, né? Como que foi, de fato. E qual foi o teu sentimento, assim, quando foi a primeira venda, quando tu terminou... Caralho, eu fiz isso. Caramba, eu fiz isso. Como é que foi, assim? Cara, o sentimento é assim... tá acontecendo. Realmente o que eu imaginava que eu era capaz de fazer, realmente eu sou capaz. E a partir daqui é só evoluir mesmo, continuar trabalhando e treinando, porque é aquilo que você sempre fala, que treinar não vende, mas vender treina. Então, a cada sessão, a cada nova venda, a gente aprende algo novo, a gente traz uma perspectiva diferente, traz um ponto diferente que a gente observa no cliente. Então, a primeira venda ali, a primeira sessão é importante, é especial, tem esse marco especial, mas cada nova venda... Cada nova sessão estratégica a gente traz um pouquinho de uma experiência nova e aprende coisas novas. Então, a primeira é muito importante, mas todas as outras trazem uma bagagem diferente pra gente. E quando é que você começou a se preparar para sair de pré-vendedor para vendedor? Porque não foi num dia que você se transformou. Hoje eu faço pré-vendas, amanhã eu vou fazer sessão estratégica. A gente tem umas rotinas dentro do Toca o Sino de constantemente treinar o pessoal treinar todos os pré-vendedores a se tornarem consultores sem uma promessa de fato, Clão, você vai virar consultor, mas eu quero te deixar pronto para o dia que tiver oportunidade. Se tiver essa oportunidade, você já está pronto. Então, a gente tem uma rotina de treinamentos. Como é que foi para você? Quantas simulações você fez? Como é que você fazia? Como é que era aí trabalhar nos sábados ou trabalhar depois do horário para treinar? Como é que foi isso para ti? Para ser muito sincero, desde o primeiro dia da nossa conversa, que foi na sua casa mesmo, Aqui, mano? Aqui mesmo, nessa entrada, nesse início no Toca o Sino, quando você me passou ali as possibilidades, já era o lugar assim que eu almejei. Falei, não, eu vou passar ali vou entrar como pré-vendedor, mas a meta é chegar como consultor. Então, desde hoje, desde agora, eu vou começar a estudar, vou começar a treinar, mesmo sem entender como que era o processo ainda. Não sabia o que treinar, mas eu vou estudar, vou pegar o que tem de conteúdo para estudar, para eu chegar lá. Só que tem um processo muito interno meu que eu não gosto de pular etapas. Então, antes de fato de mergulhar de cabeça para olhar para esse cargo de vendedor, de consultor, eu pensei assim, não, primeiro eu preciso fazer o processo de pré-vendas com excelência. Depois que eu perceber que eu estou fazendo isso com excelência, estou fazendo bem, aí eu vou direcionar meu foco para vendedor, porque não tem por que eu ficar olhando muito lá na frente e atropelar o processo de agora. Tudo tem um processo para acontecer. Então, eu foquei inicialmente em estudar para fazer a pré-venda da melhor forma possível.
E a partir do momento que eu percebi, eu falei, não, tô tendo um resultado legal, os resultados, até em números mesmo, estão chegando de uma forma legal, então eu sei que agora eu posso focar ainda mais nesse treinamento para ser vendedor. E aí eu comecei a pedir gravações das sessões com o Marcelo, com a Bruna, posteriormente com o Lucas, e a partir daí replicar, fazer, repetir, e errou, faz de novo. Então eu fiz ali aproximadamente acho que umas 30 ou 40 simulações, eu comigo mesmo. Sem nem chamar a galera, na frente do espelho, e parecia até uma conversa de maluco, né? Que eu perguntava e eu mesmo respondia, e quem tava olhando de fora não entendia o que eu tava fazendo, mas na minha cabeça tava funcionando bem. Eu tenho um jeito meio maluco de estruturar as coisas, então é importante que faça sentido para mim. Na minha cabeça tá fazendo sentido, e a partir daí, quando veio a oportunidade, como eu falei, eu me senti pronto, não totalmente, mas falei, não, eu preciso começar para isso aqui se tornar o que eu quero que se torne. Então, bora começar. Então, eu mesmo... Foi um momento de olhar para mim mesmo e falar, você tá pronto? Acho que não. Não, você tá pronto sim, bora. E comecei... O João, ele se preparou bastante, fez as simulações, mas dentro das nossas rotinas, antes de... A gente entendeu que a gente pegou um grande cliente que ia demandar muito trabalho desse grande cliente. Só que entre pegar esse grande cliente e começar a operar de fato, a gente teve um gap aí de 40 dias, onde a gente treinou bastante o nosso time comercial para eles aprenderem a saírem de pré-vendedores para serem consultores de vendas. A gente não estava com um projeto pronto, esse projeto que a gente pegou que escala bastante, que no caso é o Corpo Explica, a gente não estava com um script, não estava com nada desenhado ainda. A gente só sabia que a gente ia fechar com eles. Então a gente aproveitou um tempo que a gente tinha disponível em casa para começar a treinar os pré-vendedores, para começar a treinar os pré-vendedores e os vendedores para conseguir atender aquela demanda. Não tinha script, não tinha jornada do cliente ainda, não tinha essas coisas desenhadas nesse tempo. Só que a gente estava treinando a habilidade de consultor de vendas, né? Então, treinando com as outras operações que a gente estava atendendo, com o próprio Toca o Sino e tudo mais. E quando chegou o Corpo Explica, estava todo mundo setado no objetivo muito claro. Que todo mundo sabendo que ia ser uma operação que ia explodir, todo mundo sabendo que ia ser uma operação que ia dar muito trabalho e que naquele momento, com o time que a gente estava, um time pequeno não, a gente estava com um time de 8 pessoas, 9 pessoas no comercial, contando o gestor, já é um time grande, mas para a operação que a gente ia pegar era um time pequeno. Então, naquele momento, a gente sabia que todo mundo ia ter que se desdobrar um pouquinho mais e trabalhar um pouquinho mais, né? E foi basicamente isso que aconteceu. E a gente foi preparando o nosso time dentro dos nossos rituais. Foram alguns sábados que a gente parava no sábado inteiro. Vai ter treinamento de sessão estratégica, vai ter treinamento para vendedor. E aí trazia todo mundo para o treinamento, treinava a galera e botava a galera a executar para chegar no resultado. João, uma curiosidade aqui. O que tu considera dentro do Toca o Sino que foi o diferencial assim para tu se desenvolver, foi o essencial para tu conseguir gerar esse resultado que tu conseguiu? O que tu acha que o Toca o Sino tem de diferente em relação a outras empresas que tu não teve? Algum treinamento, alguma forma de executar o processo de vendas? O que tu considera como ideal, assim, que foi o diferencial? O diferencial foi a conversa que eu tive com o João no primeiro dia. Naquela conversa ficou muito claro pra mim que é o seguinte, João, você tá entrando aqui hoje, eu vou falar João, porque são dois João. Você tá entrando aqui Conversa hoje... de louco. Eu no espelho. Você tá entrando aqui hoje com a função X, o nosso objetivo aqui é fazer você ganhar a partir de X e tem mercado pra isso, tem demanda pra isso e vai depender de você. E ali naquela conversa também eu compartilhei um pouquinho da minha experiência, então foi algo que eu percebi uma sinceridade e enxerguei essa possibilidade. Porque anteriormente do Toca o Sino, eu passei por algumas empresas até num período bem curto, que eu falei, cara, eu não tô enxergando aqui um amanhã. Eu não vou entrar num lugar para eu fazer o feijão com arroz diariamente e me sentir satisfeito com aquilo. Então, mesmo que tivesse até um salário alto, mas se não tivesse uma possibilidade de aumentar isso no longo prazo, para mim não é interessante. Sim. Então, essa conversa inicial do primeiro dia foi o ponto de partida, de fato, que eu consegui enxergar. Não, falei, realmente, aqui é o lugar que eu vou conseguir colocar meus objetivos aí, executar eles e conseguir grandes resultados. Legal. Teve mais alguma coisa a partir do momento, óbvio, esse alinhamento de expectativa que a gente teve? Eu lembro muito bem, você estava sentado exatamente onde eu estou, eu estava sentado onde está o Cleon e o Matheus estava aqui do lado também.
Mas quando você olha, vem para dentro da operação, vem trabalhar do jeito que a gente trabalha, o que ali foi importante, o que te ajudou a performar mais rápido, o que te ajudou a conseguir ter esse resultado expressivo? Tem alguma coisa que você consegue elencar também? Tipo, o nosso modelo de trabalhar, óbvio, o alinhamento foi para te dar a visão. Mas e depois, cara, quando você vai operar? Quando você tem diversas maneiras de operar. Pode ir para o campo de batalha sozinho, pode ir para o campo de batalha acompanhado, pode ter processo, pode não ter processo. Como é que foi para você lidar com toda essa metodologia que a gente chama de método Toxino? Como é que é para você como pré-vendedor e vendedor, já chegar nesse caminho que tem alguns passos para seguir? O ambiente, João. O ambiente, ele, ao mesmo tempo que você pode ter ali um grande potencial e o ambiente castrar isso, pode quebrar essas habilidades, enfim, isso acontece ao reverso também. Então o ambiente foi o principal, que é de fato quando eu percebi que tudo aquilo que você me falou no primeiro dia realmente ia acontecer. Eu falei, não, o ambiente aqui é para isso. E é um ambiente que todo mundo se ajuda, se acompanha, como você fala, não passa fome sozinho. Precisando, levanta a mão, que a gente está aqui para te ajudar e todo mundo está em prol de um mesmo objetivo. Claro, a gente tem objetivos individuais também, cada um tem os seus objetivos e as suas metas, mas o objetivo aqui da empresa, como um time mesmo, é aquele mesmo, é olhar para frente, todo mundo está aqui para isso. Então o ambiente foi fundamental e um grande ponto que é de fato quando a gente foi pro presencial. Ali essa energia, sentir essa energia de fato, não só ali das calls, das lives que a gente fazia, enfim, mas da energia do presencial, da galera junto ali e aquela gritaria, aquela loucura que a gente faz, isso aí foi das principais coisas aí que fez chegar esse cenário. Cara, o presencial é um negócio muito forte, é legal você tocar nesse ponto, porque olha só, aí te falando agora, talvez pela primeira vez que eu tô falando isso, né? Um dos elementos que eu tive com o Matheus, quando a gente contratou, já vou entrar nesse momento que a gente contratou, mas, cara, te contratei com uma puta de uma expectativa, pô, esse moleque vai ser bom, cara, é o cara que a gente precisava, vai ter sangue no olho e, enfim, por toda a tua história. Só que nos primeiros meses, quando a gente tava ainda, ali em janeiro e fevereiro, no caso, eu sentia você, talvez por ser um pouco mais retraído, um pouco distante da gente. E a gente olhando o Lucas já se integrando, os meninos que a gente já tinha uma proximidade, Fernando, Everton mais próximos, vindo para cá, tudo mais, e quando você vinha também. Mas eu te sentia um pouco distante. Não fazia tanta piada, ficava mais na tua e tudo mais. E a gente estava um pouco preocupado quanto a isso, porque a gente tinha uma expectativa muito grande na tua contratação, mas, o João é um ponto de atenção, porque ele não tá tão conectado ainda. Só que, cara, com uma semana de presencial, aquilo tudo mudou, assim. Mudou a nossa perspectiva, mudou a nossa reação, mudou a nossa ideia. E, assim, caramba, não, o João é o cara mesmo que a gente precisava, que a gente contratou, que a gente tinha de perspectiva. E como é que... aí, já que você falou do presencial, como é que foi, assim... a gente tinha um modelo meio híbrido, então a galera vinha aqui para casa alguns dias na semana e outros dias em casa. Qual que é essa grande diferença para ti de sair de um híbrido, vir para o presencial? Como que isso te potencializa? Como isso te ajuda a seguir mais o processo? Como que funciona isso para ti? Eu acho que isso vem muito da minha configuração. O que eu vivi até chegar aqui me configurou de uma forma que eu estando sozinho num lugar, eu vou zero conectar pessoas. Eu vou olhar para a meta, para o objetivo, porque eu tenho que executar. Eu zero pessoas. Só que a partir do momento que eu me conecto num lugar com pessoas, com essa ambiência, e aí já começa a acontecer essas conexões de fato. Então ali de casa, ali da forma home office como a gente estava inicialmente, era algo que eu estava olhando só para o objetivo e não para a galera em si de fazer amizade ou de me aproximar de vocês. Sendo bem sincero. Eu falei, não, meu objetivo aqui é performar, então vou treinar para fazer isso, e eu não estou nem pensando em fazer um rolê no final de semana com a galera ou fazer uma brincadeira aqui. Não, eu vou olhar para a meta, porque é a minha configuração de funcionar. Então, a partir do momento que a gente chegou no presencial, que eu de fato comecei esse contato mesmo ali no dia a dia, de brincadeira, de energia, aí já volta a minha outra configuração, que é, quando eu tô no meio da galera, dessa energia, eu também vou participar daquilo. Então, por isso que eu falo com você que foi essa virada de chave foi de fato presencial. Porque aí eu ampliei essa visão, saindo não só da performance ali de meta, de objetivo, mas também da conexão com a galera em si, com o nosso time. Não, isso eu sou muito orgulhoso daquilo que a gente já construiu, que a gente vem construindo com o nosso time. Então, só tenho a agradecer a toda a galera que pega junto. E a gente tem diversas cenas, diversos flashes que vem na minha mente toda vez que eu imagino no Toxino e dessa ideia que eu vendi pra galera de, vamos pra uma sede presencial? Vamos se esfolar aqui para pagar uma sede presencial e crescer dentro dela e é muito louco, né? A gente pega uma sede que
pra gente é linda, maravilhosa, mas dependendo da pessoa, ela pode dizer, porra, mas é precária, tem um banheiro só, 2 banheiros só, um pedaço não tem forro, é quente de um lado, é frio do outro, não tem cortina, tá azul, a gente começou meio Smurf lá, porque tinha umas películas azul. E, cara, pra gente o tempo inteiro aquilo foi lindo. Pegar a sede, limpar a sede, construir, tirar a película, fazer tudo. Quem fez foi o time, né? O time botou a mão na massa. E, então, sempre quando eu fecho os olhos, assim, começo a imaginar na sede, esses flashes vêm e me dá muito orgulho do que a gente tá construindo junto. E, cara, a gente podia reclamar da sede, a gente pode exaltar do jeito que a gente exalta. Assim, sempre vão ter o copo meio cheio, meio vazio. Porque ela não tá perfeita, mas para aquilo que a gente tem de expectativa, ela tá acima das nossas expectativas pra caramba, assim. Mas, cara, uma coisa que eu queria te perguntar é, voltando para uma parte mais técnica, como é que foi para ti? Você já tinha tido alguma experiência de trabalhar seguindo o script, de trabalhar seguindo tanto etapa de processo? Como é que foi para ti esse choque de realidade das suas experiências passadas para entrar no Toxino e tudo que tu tem que fazer tá escrito, tá desenhado e tá modelado? Realmente um choque de realidade, porque de tudo que eu já fiz, eu sempre fui dessa área de vendas, só que no presencial, no boca a boca, na rua, de trabalhar na praia, enfim. E aí, a partir do momento que eu chego, que eu vejo que tem um processo, que tem tudo ali é intencional, sabe? Então tem coisas que eu vejo, cara, eu já conhecia isso, já fazia isso, só que sem saber o porquê. Era muito que natural, mas agora tá escrito aqui. É um processo que tem que seguir. Então, no início, teve de fato esse choque de, caramba, é diferente aqui a parada. Só que com o tempo a gente vai fazendo e vai se adaptando. Mas é muito essa dualidade do... sempre fiz isso, mas sem saber o porquê, porque eu aprendi que é assim que tem que fazer, e não, agora tem aqui a execução e o porquê de cada pergunta, o porquê do script, como que ele foi construído. Então, esse choque no início realmente teve, mas que com o tempo isso vai ficando cada vez mais natural. E isso te ajudou a, por exemplo, performar mais rápido, a conseguir sair de uma função de pré-vendedor para vendedor? Como é que foi? Você fala esses processos prontos assim? Isso, processo, script, tem isso desenhado? Porque a partir do momento que você não tem isso desenhado, você faz muito sem saber o porquê, vai ter momentos que você não vai ter o resultado, também você não vai saber o porquê daquele resultado. Então esse processo, eu enxergando que não, isso aqui tem um porquê de estar assim. Então quando o resultado não vem, a gente tem uma noção muito maior do porquê que ele não veio. De fato, você não seguiu o processo corretamente. Ou o processo não está funcionando. Ou o processo não está funcionando, exatamente. Então, ter isso escrito, ter isso de fato ali desenhado de uma forma muito clara, ajudou bastante nessa adaptação, nesse desenvolvimento, com certeza. A gente fala que esse é o nosso grande trunfo para conseguir formar vendedores tão rápidos, né? Então a gente desenha um processo muito bem elaborado, com tudo que pode ter dentro desse processo, com todas as padronizações de abordagem, porque quando eu tenho algo padronizado é muito mais fácil eu escalar treinando mais pessoas em cima do padrão. E aí as pessoas repetem aquele padrão. Óbvio, cada um tem o seu jeito. O Lucas tem um jeito, o João tem um outro, o Cleon tem outro, de executar aquele processo, mas é o mesmo processo. É a mesma fala, a mesma argumentação, cada um dá o seu tompeiro em alguns pontos, coloca as suas intersecções, mas tá todo mundo falando a mesma coisa. Isso é lindo e é um dos grandes diferenciais do nosso modelo de negócio para conseguir escalar tão rápido, como, por exemplo, pegar uma operação e em 13 dias a gente fazer múltiplos 6 dígitos e depois mais 30 dias fazer um pouco mais, 7 dígitos, quase múltiplos 7 dígitos em mais 30 dias. Puxando o gancho que tu falou, João, quantas operações hoje tu já trabalhou no Toxino? Eu já trabalhei com 3 operações, mas essa última, que é de fato do Corpo Explica, foi que teve uma escala bem maior. Olha só, né, João? Tipo, em 6 meses, 5 meses, o João trabalhou em 3 operações diferentes, com produtos totalmente diferentes, com vendas de altíssima complexidade e alto ticket, né? E daí a importância do que tu falou, assim, de ter esses processos, de ter tudo muito definido. Se não fosse isso, o João certamente não teria trabalhado nessas 3 operações com a efetividade que teve e possivelmente, não tirando o mérito dele, né, mas possivelmente não teria executado o resultado que teve o mês passado ou teria feito algo um pouco inferior se não tivesse esse processo muito bem definido, ele conseguisse executar com maestria. Né? Pegando o gancho do que tu falou, por exemplo, tem empresas hoje que demoram 6 meses para formar um vendedor. A gente fez o João passar por
3 operações em menos de 6 meses e conseguindo performar na sua função em todas elas, né? Tanto na primeira, na segunda, na terceira agora, pré-vendedor, e agora como vendedor. Em todas elas ele performou, tanto que ele recebeu a oportunidade de ser vendedor. E continua fazendo não só uma operação hoje, ele consegue atender outras operações também por conta da habilidade que ele foi adquirindo. Então, o processo ele nos dá essa liberdade, né? Mas, cara, tem uma coisa que eu quero falar... que eu quero falar um pouquinho mais sobre você, que eu quero falar um pouquinho mais de quem é o João, porque eu conheço o João que a galera não conhece ainda, e que foi essa história que me fez fazer uma coisa que eu nunca tinha feito antes, que é olhar pro cara e falar, você tá contratado, velho, sem parar pra pensar. Não, o João foi um cara que eu terminei a entrevista com ele e falei assim, esse cara aqui, como é que esse cara não tá trabalhando? Como é que esse cara não tá ganhando muito dinheiro ainda? Com tudo que ele sabe. Ou ele mente muito bem e eu quero esse cara junto comigo. Não, de verdade, sim. Eu terminei a entrevista e eu falei pro Matheus, olha só, ou esse cara ele mente muito bem e, cara, se ele mente tão bem, passa uma confiança tão boa, a gente precisa ter esse cara aqui pra ensinar ele a falar a verdade do jeito que ele mente. Ou, brincadeira, tá, gente? Ou a história dele é realmente muito fera e, cara, alguém colocou esse cara na nossa frente aqui, a gente precisa lapidar esse diamante porque ele vai gerar muito resultado. Então me chamou muito a atenção a tua história. Eu queria que agora você contasse um pouquinho, né, retrocedesse a fita e voltasse lá. Como é que você veio parar aqui de fato? Como é que você veio parar em Floripa? O que você fez antes? De onde é que vem as tuas experiências? De onde é que vem a tua bagagem? O que você aprendeu na tua jornada de vida? E conta um pouquinho, cara, aquilo que você se sentiu confortável em compartilhar, dos teus altos e baixos. Porque eu gosto muito da tua mentalidade, velho. E o resultado que você tem, óbvio que a gente tem influência em muita coisa, mas o resultado que você teve é fruto da tua mentalidade, fruto do que você está fazendo e da disponibilidade que você colocou para a tua vida para performar. Boa. Conta aí para nós. E para chegar até aqui nesse momento, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá para 2014, eu encerrando ali o ensino médio. E até aquele momento eu já tinha algumas experiências profissionais, porque eu vim de uma família muito humilde. E eu tenho essas lembranças da minha infância, que foi uma infância no sentido que meus pais se esforçavam muito para não deixar faltar nada pra gente, então nunca faltou nada. Eu não vou contar uma história triste, passei fome, não. Mas eu desde muito cedo, eu percebia, desde criança mesmo, percebia esse esforço extra do meu pai, da minha mãe, para que a gente não percebesse que estava uma situação um pouco difícil e apertada. Então, desde muito jovem, muito cedo, eu percebi isso. Falei, poxa, meu pai trabalha, eu vejo pouco ele, porque ele pesca durante o dia, às vezes passa a madrugada pescando, meu pai é pescador. Então, desde muito cedo eu observava isso. E aí, a partir daí, veio essa fome de vencer na vida, vencer, né? Na questão financeira, enfim, de resultados. E aí, desde muito cedo também, eu sempre tive sempre gostei muito de grana. Basicamente isso, de dinheiro. Então, desde muito novinho mesmo, eu já vim com essa, não, cara, preciso ser rico, preciso ganhar dinheiro, e tô aqui até hoje, até porque eu não conquistei isso ainda, então é a minha meta atual ainda. E aí, ou seja, comecei a trabalhar bem novo, e uma coisa bem importante em toda essa trajetória é que um exemplo, por exemplo, o maior exemplo que eu tenho disso, que é o meu pai, que é um cara que passou longe da porta de uma universidade, por exemplo. O pai estudou até a 2ª série, só que ele sempre me falou coisas que hoje eu encontro na mais refinada informação de internet que a gente vê, de caras grandes que passam, que ensinam. Meu pai já falava isso comigo do jeitinho dele, de um jeito diferente. Então, eu lembro do dia, minha primeira experiência profissional foi um dia que meu pai chegou em casa com um pouco de couve amarrado ali num barbante, e aí ele já conversou com o pessoal da comunidade, porque eu ia entregar, e falou, João, leva na casa de fulano, e eles vão te pagar lá, você traz para casa. Aí eu fui sem nenhuma pretensão, levei na casa das pessoas, porque como é uma comunidade muito pequena, todo mundo se conhece, e aí quando eu cheguei em casa, com um monte de moedinha na mão, isso aí eu tinha, 8 anos, 7 anos, e aí meu pai falou assim, esse dinheiro é seu, você que vendeu. Você foi lá, eu prospectei, ele não falou dessa forma, né? Mas eu prospectei e você vendeu. Você foi lá e entregou, é seu. Só que amanhã é diferente. Amanhã eu não vou te entregar na sua mão amarrado. Você acorda mais cedo, vai lá na hortinha ao lado, colhe as folhas de couve, você mesmo amarra, você mesmo prepara e você vai atrás da galera. Se você quiser passar na casa das mesmas pessoas, você passa. Se você quiser ir em outras pessoas, você vai. E aí, naquele momento, eu tive ali meu primeiro negócio.
E eu fiquei um bom tempo ali, todo dia, tirava um pouquinho de couve na casa das senhorinhas lá para entregar, para vender. Então era ali, sei lá, R$10, mas para uma criança de 8 anos, R$10 na mão em moedas era muita coisa. Eu, caramba! E eu lembro da sensação que eu senti quando ele me passou essa grana, tipo, é sua, minha mão tremia, eu não sabia, caramba, é dinheiro? Como assim? E aí, a partir daí, cara, eu nunca parei no sentido de trabalho, porque... A partir daí foi criada uma máquina. Logo depois, meu pai também... só para contextualizar, a questão da pesca, tem épocas do ano que um tipo de pesca não é tão boa, então ele tem que ir para outra, e no verão, que é o momento que lá minha área, enfim, o lugar que eu nasci, sempre recebeu muita gente para veranear, porque é uma região de praia, então tinha muito turista. E aí meu pai, no verão, tinha uma barraquinha de caldo de cana. E aí eu comecei a ajudar ele, e aí ele me remunerava ali mesmo que indiretamente. Ó, João, a cana que você raspou, que tinha que raspar a cana para poder passar na máquina. A cana que você raspou, o dinheiro do caldo de cana vai ser para você. Então eu já comecei ali, então eu ia lá, raspava a cana, passava, ficava vigiando. Não, essa cana eu que raspei, esse dinheiro é meu. Então eu tinha essa coisa e sempre acompanhando ele, então foi de fato a minha maior referência até hoje. E aí chegou um verão que ele não quis trabalhar com caldo de cana, a pesca estava boa naquela época, e aí eu tava com um dinheirinho guardado, que foi dessa época também que eu guardava, que ele me dava ali esse dinheiro, e aí eu comprei uma barraquinha, uma moenda, que eles chamam, né, uma moenda de cana, e eu comecei a trabalhar, ou seja, meu pai, que naquela região era o cara do caldo de cana, e aí no verão que ele não trabalhou, eu falei, não, eu tenho essa clientela, eu acompanho meu pai vendendo, eu sei que no verão tem um movimento bom. E aí eu comprei lá Você tinha quantos anos aí? Aí eu já tinha mais ou menos, acho que uns 14 anos. Caraca. E aí eu trabalhei durante o período de verão, em 2 anos, vendendo caldo de cana, que era o período de férias da escola, então não atrapalhava ali os meus estudos, porque sempre foi uma coisa que ele frisava muito, ó, você pode trabalhar, você tem que trabalhar, porque a vida não é fácil, pra gente conquistar as coisas tem que ser no trabalho, só que você não pode parar de estudar, você tem que estudar. E eu pedi pra pescar com ele, deixa eu pescar com o senhor, pra te ajudar. Ele, não, a pesca é de madrugada, vai interferir no seu sono, então é estudar. O que você conseguir fazer no seu horário que não tá estudando, beleza, esse é o mérito, mas você tem que estudar. E aí no verão eu meti a cara pra vender. E aí a minha primeira grana assim maior mesmo foi nesse período com 14 anos, que poxa, no verão ali você em um mês fazer R$1.000 pra um garoto de 14 anos no interior, pô, era muita grana. E naquela época R$1.000 era, pô... Exatamente, a gente tá falando aí de... 15 anos atrás. Exatamente. Então foi esse momento assim que eu vi que, cara, toda aquela fome que eu construí desde novinho pra dinheiro, pra enfim... E num aspecto bom, é claro, que tem gente que acha que você ter essa fome para dinheiro é uma coisa negativa. E eu já ouvi isso de pessoas, enfim, do meu convívio que eu tinha, que não, cara, é a pessoa que é rica, que tem dinheiro, não é a pessoa boa. Então, são crenças que a gente vai pegando ao longo da vida, que se você não souber cortar isso em algum momento, você leva junto com você. Então, eu falava, não, eu não penso dessa forma, eu quero ter dinheiro, eu quero ganhar dinheiro. Então, comecei dessa forma. E aí, a partir daí, entrava o ano letivo, eu tinha que parar, e aí começava a estudar, porque durante o ano também não tinha movimento para vender caldo de cana. E aí, lá em 2014, quando eu finalizei o ensino médio, eu iniciei um curso no Senai, de mecânica industrial, e aí o curso eu comecei ainda no finalzinho do meu ano letivo, do último ano letivo, então eu ficava dividindo. Eu ia para a escola na parte da manhã, e aí na parte da tarde eu ia para o curso, só que ficava a mais ou menos 3 horas de distância de onde eu morava, de ônibus. Caramba! O curso começava às 6 da tarde, eu tinha que sair de casa tipo às 3:30 da tarde. Nossa. Então eu saía da escola, comia, tomava banho, já me preparava e ia. E aí lá no curso foi uma realidade que todo mundo ali da turma era daquela cidade, porque era uma cidade vizinha, então todo mundo era de lá. E aí a galera tinha outra vida, era outra situação. E aí eu pensava assim, pô, cara, eu me esforço muito mais todo mundo que tá aqui, porque eu saio de casa 3 da tarde e chego meia-noite. Que o curso acabava às 9:30, 10 horas, e o ônibus chegava em casa, era 00:30. E a galera aqui, tipo, tem um dia normal e é tranquilo, e eu tenho que tirar um resultado positivo daqui. Eu não vou fazer isso aqui como eles que fazem só pra... Porque às vezes os pais que exigiam, não, vai fazer um curso. Não, eu vou tirar algo produtivo daqui. E aí eu terminei esse curso de mecânica industrial com essa intenção de entrar nessa carreira, nessa área, só que voltou aquele sentimento de
empreender, que eu não sabia ainda esse nome, eu não tinha esse conhecimento, esse conceito, mas eu pensava assim, poxa, cara, eu vou ser mecânico industrial, vou trabalhar aí para uma empresa, uma indústria, enfim. Só que eu gosto de trabalhar para mim. Pô, lá atrás, eu mais novo que isso, eu vendia para mim mesmo, por que eu não posso fazer isso agora? E aí eu comecei a buscar formas de fazer isso. Só que nesse meio tempo, buscando essas formas de empreender, por ser uma cidade do interior, é tudo muito difícil, é tudo atrasado, então não tem tantas oportunidades assim. Eu pensei, vou tentar conseguir aqui o meu primeiro emprego de carteira assinada e paralelo a isso, eu vou buscar uma forma de empreender. E aí eu entrei no supermercado que tinha lá, que era o maior dali da comunidade, e lá o dono do supermercado também tinha uma visão muito boa, que ele conseguiu me segurar lá por 4 anos, quase 5 anos. E aí, ele me segurou de que forma? Ele prometia muitas coisas no sentido de, pô, cara, você é diferente. E aí eu entrei para entregar compras. E aí com uma semana eu já estava fazendo um trabalho no computador de planilha e arranhando um pouquinho do que eu sabia. E eu comecei a controlar ali as finanças do supermercado. Ou seja, ele viajava, ficava na minha responsabilidade fazer o pagamento dos boletos e passar para ele, tem X para pagar hoje, tem Y. Uhum. Então comecei ali a pegar tarefas no supermercado que eu mesmo pensei para mim, poxa, eu tô aprendendo coisas aqui que talvez não seja o momento ainda de eu empreender. Eu vou pegar essa bagagem aqui, eu vou aprender. Eu não estou fazendo um serviço braçal cansativo de entregas, como eu entrei para fazer. Então, bora aprender. Vai ser o momento de aprender. E aí eu fiquei 5 anos, quase 5 anos nesse supermercado. E aí, cara, é um ponto bem importante desse supermercado, que talvez seja aí o início da vontade que surgiu para o meu primeiro empreendimento, foi que no interior é muito comum isso, não sei se como que é nas outras cidades, nos outros estados, mas a Caixa Econômica ele coloca um ponto de pagamento em lugares específicos para o pessoal de comunidade. Uhum. Então, no supermercado, tinha um pontinho da Caixa Econômica que o pessoal da comunidade recebia um Bolsa Família, fazia um pagamento de boleto, pagamento das suas contas. Era esse ponto. Então, a Caixa remunerava o supermercado, de uma forma bem inferior ao que deveria, mas remunerava. E para o supermercado era bom porque todo mundo ia lá sacar o seu dinheirinho no final do mês e já comprava ali. Uhum. Então era uma forma de atrair os seus clientes. E aí eu trabalhei nesse pontinho do supermercado. Eu era funcionário do supermercado, mas eu trabalhava lá para a Caixa. E ali, cara, eu aprendi muita coisa sobre esse assunto de pagamento, de boleto, essa parte financeira. Eu aprendi muita coisa ali. E aí quando chegou em 2019, ou seja, em 2014 eu iniciei no supermercado. E em 2019... o supermercado fechou a sua filial, que era um em cada bairro, fechou uma filial porque estava com um movimento fraco e eu estava registrado naquela filial, então ele teve que me demitir. E como na empresa de cá principal a maioria eram os familiares dele, ele não ia colocar um familiar na rua para poder contratar uma outra pessoa, então eu fui mandado embora em 2018 para 2019. E aí eu pensei, pô, cara, eu já aprendi muita coisa aqui, principalmente nesse ramo, é algo que eu me interessei, que eu gostei de fazer, ainda mais por mexer com dinheiro. Então, para quem tem essa fome de dinheiro, pô, cara, passava pela minha mão ali 20, 30 mil reais todo dia. Numa comunidadezinha que é um ovo, então era muita coisa. Então aquilo ali acendeu essa chama de, pô, cara, é uma área que eu quero trabalhar. Só que, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou abrir esse tipo de negócio? Tem um entendimento maior, autorização, várias coisas que eu não tenho. E eu comecei a fazer de uma forma muito ali inicial, uma coisa muito amadora, que é o quê? Como eu tinha o contato de todo mundo da região, que eu já desde sempre fazia esse network de pegar o contato, adicionava no WhatsApp, enfim. Eu comecei a oferecer os meus serviços de, eu vou passar na sua casa o dia que você quiser para recolher as suas contas, conta de luz, boleto, conta de água, e vou levar na agência para pagar. E vou cobrar um valor X a você. Por quê? A agência bancária mais próxima ficava a 1 hora de distância. Uhum. E esse ponto da caixa no supermercado fechou junto com o supermercado. Então não tinha mais o que fazer. Eu pensei, pô, tem uma demanda aqui. A galera precisa, ninguém vai querer perder ali 2, 3 horas do seu dia para ir lá pagar uma conta. Então eu comecei a recolher de porta em porta, pegava, juntava e levava para a agência para poder fazer o pagamento. Cobrava R$1 por cada boleto. E aí eu comecei ali 30 boletos no dia, 40, 50, então já estava fazendo um dinheirinho com isso. E aí eu comecei a estreitar as relações com o gerente do banco, que para ele também era bom que a agência não ficava cheia de gente para fazer uma coisinha só. Era um cara só que ia lá e fazia tudo pro pessoal. Então para ele também era bom. Aí ele começou a me questionar, pô, isso aí, tanta conta é essa que você paga, cara? De quem que é isso? E eu comecei a compartilhar isso com ele. Eu falei, lá do meu bairro lá, eu recolho com a galera e trago para cá.
E aí eu vi que ele se interessou e a única coisa que ele poderia fazer por mim, naquele momento que eu entendi, era facilitar a minha entrada no banco. Então eu passei a não enfrentar fila mais no banco. Eu era o cara que chegava na agência da Caixa, que tinha 50 pessoas esperando a agência abrir 10 horas, eu chegava lá às 9 da manhã e entrava lá direto. E a galera ficava se perguntando, pô, o que esse cara tem pra entrar na frente de todo mundo? Eu ia lá, eu fazia todos os pagamentos, com meia hora eu saía, beleza. E eu pensei, pô, cara, tem uma possibilidade boa aqui, vamos tentar crescer aos poucos. Então, eu comecei a melhorar esses processos, então comecei a aumentar os serviços que eu fazia, não era só mais uma conta, se a pessoa queria sacar um dinheiro, eu também, por ser comunidade, tem muito essa confiança de um dar o cartão na mão do outro e etc. Então comecei a pegar o cartão do pessoal aposentado, ia lá e sacava no dia primeiro, a aposentadoria, então aí já era um serviço que tinha uma responsabilidade a mais, então tinha uma remuneração melhor também. Então eu cobrava ali R$10 por pessoa, enfim. Chegou um momento que eu pensei assim, pô, tá crescendo isso aqui. E tem uma possibilidade boa. E aí eu chamei meu irmão para trabalhar comigo. E aí eu fiquei, eu e meu irmão ali de bike na casa do pessoal e faça chuva, faça sol, porque um dia antes eu ligava para agendar, para as pessoas agendarem comigo. Então mesmo que no dia seguinte chovesse, eu tinha um compromisso com aquela pessoa. Então pegava a chuva e é isso aí. E eu fiquei alguns meses dessa forma, até que chegou um momento que eu pensei assim, eu acho que já está no momento de eu alugar um ponto aqui para as pessoas virem até mim, para eu não perder tanto tempo me locomovendo de uma casa para outra, e eu recolher da mesma forma, só que as pessoas vindo até mim. E eu aluguei um pontinho, bem pequeno, criei lá o nome da empresa, que era a PagTech Serviços. Caraca. E aí, iniciei lá, cara, desse pontinho bem pequenininho, que tinha, acho que 2 metros por 3 metros, era um cubículo mesmo, tinha um lugar só para fazer um balcãozinho, e tinha um caixa registrador ali. E aí comecei e aumentando a demanda, e o pessoal já vinha do bairro vizinho, que ficava mais próximo, via até mim do que ir lá no centro para poder fazer o pagamento. Então o pessoal dos outros bairros também vinha. E aí foi aumentando a demanda. E aí em 2020 eu consegui alugar um ponto maior, no mesmo lugar, só que um pouquinho maior. E aí eu contratei a minha ex-cunhada para trabalhar também. Então já era eu, meu irmão e minha ex-cunhada. E aí eu deixava os dois lá no atendimento e eu ficava fazendo a parte bancária. Porque como aumentou a demanda, eu tinha que ir na agência mais de uma vez no dia agora. Não é só na parte da manhã ali acabou. Então eu tinha que ir 3, 4 vezes ao dia. Então eu deixei eles na operação e eu ficava fazendo esse trajeto para o banco. E aí o negócio foi crescendo. Então em 2021, eu por ter muito essa conexão e aproximar cada vez mais com o gerente dos bancos, que agora não era só da Caixa, como eu fazia serviço em outros bancos também, eu virei amigo de todos os gerentes dos bancos. Ali que tinha a Caixa, Bradesco, Sicoob, Sicredi, tudo de banco tinha ali na comunidade Banco do Brasil. Então eu fiz essa proximidade com esse pessoal e chegou a oportunidade de eu abrir um correspondente oficial da Caixa. Caramba. E eu pensei, pô, agora tá melhorando o negócio. Agora eu não sou mais aquele cara que vou cobrar a parte da galera. Eu vou oferecer o serviço de graça pra galera e é a Caixa que vai me pagar. Tá melhorando. E aí eu fui lá, aluguei um escritório lá no centro, na cidade, isso em 2021, para poder abrir esse correspondente. Então foi um processo ali um pouco burocrático, porque não era mais algo amador ali, tinha contrato para seguir, tinha certificações que eu precisei fazer. Então hoje eu tenho umas 3 certificações aí que gerente de banco tem. Para poder ser gerente CPA de banco. 10, CPA 20? Sim, CA 300, CPA 300, tudo isso eu tenho. Deve estar vencido já, porque eu não renovei. Mas abri essa agência, era Company Financiamentos, o nome da agência. Eu tinha 2 funcionários lá e eu tinha um sócio nessa agência. Por quê? O gerente da Caixa, lá na época em questão, para viabilizar esse processo, para poder acelerar, ele me propôs, coloque o meu filho como sócio nessa empresa. Ele me mostrou as possibilidades, o número XXX, a gente não dá conta de atender esse pessoal hoje, isso vai para vocês. Eu aluguei um ponto ao lado da agência, ou seja, eu era uma mini agência do lado da agência. Uhum. Então a demanda era muito grande e eu fiquei com o filho dele como sócio. Nem conhecia a pessoa em questão, mas eu conhecia ele, eu confiava nele e tive essa pessoa como sócio. E aí, paralelo a isso, voltou uma coisa lá do meu início, que o dono do supermercado, que ficou com uma loja apenas, decidiu vender o supermercado. Ele fechou a que eu trabalhava e ele
2 anos depois decidiu vender porque ele queria fechar. Só que ele entendia que ele ajudava muito a população, é algo que as pessoas gostavam de ir ali comprar com ele. Ele não queria fechar, ele preferia passar isso para alguém. E aí eu comecei a rodear lá e trocar uma ideia com ele, como é que funciona isso aí, etc. E aí eu tinha pessoas com mais cacife para poder comprar na minha frente, então eu não tinha essa pretensão de eu acho que eu vou conseguir. Eu fiquei meio que, será que dá? E aí um amigo meu de infância que trabalhava lá em questão, que também ele fazia a função que eu fazia quando trabalhar para ele, ou seja, ele era o cara de confiança do dono, ele teve esse interesse também. E eu me juntei com ele e comprei o supermercado. Caraca. A gente pagou aí R$120 mil de estoque, ou seja, a gente alugou o ponto e compramos o estoque todo do cara. E eu não tinha essa grana, ele parcelou pra gente, então a gente ficou aí um bom tempo pagando uma parcela muito alta sobre isso. E aí, cara, de 2021 para 2022, eu me vi nesse auge, vamos dizer assim, que eu tava com 3 empresas funcionando. Eu tinha o meu negócio lá, que eu cobrava das pessoas, que eu não fechei ele, que era a PagTech, meu irmão e minha cunhada, os 2 que tocavam. Eu tinha esse correspondente da Caixa lá no centro, com esse outro sócio, então ele ficou encarregado de tocar o negócio com a funcionária. E o supermercado também tinha um grande potencial. E aí, nesse momento, começou a acontecer algumas coisas, até pela falta de experiência também, que eu eu não fui muito bom na gestão disso tudo. Eu comecei a querer abraçar muita coisa ao mesmo tempo e comecei a pecar na gestão. Então, o correspondente, eu já não sabia o que acontecia lá, porque eu só conseguia ir lá uma vez na semana. E aí, lá com meu irmão e minha cunhada, o atendimento caiu muito, porque eu não estava lá o tempo todo. A galera em si gostava de mim, as pessoas gostavam de mim no atendimento, porque eu não tinha hora ruim para atender. Poderia estar chovendo, cair numa trovoada, que eu ia na casa da pessoa atender ela. E os 2, como funcionário, não tinha muito essa visão, até porque o negócio não era deles. Então, começou a cair muito esse atendimento, eu recebia muitas reclamações diariamente no meu WhatsApp, e lá o correspondente bancário também não estava indo tão bem, tinha vezes que nem funcionava, o cara não decidia ir, eu nem sabia que não funcionou. E aí a gerência geral do Rio de Janeiro me ligava, porque um cliente reclamou que foi lá e não achou aberto, ou seja, eu me vi num momento ali que falei, caraca, eu não estou dando conta disso tudo. E aí eu tinha esses 3 negócios, somente esse com meu irmão e minha cunhada, que eu era o único dono. No supermercado eu tinha um sócio e no correspondente tinha um sócio. Só que eu não estava dando conta de ter essa disponibilidade para poder fazer a gestão de todos eles. Então o negócio começou a decair, no sentido como eu comecei a me perder nos números. E aí, nisso de me perder nos números, teve um ponto bem importante nessa trajetória, que a minha ex-esposa, ela se acidentou, foi até um momento bem, bem crítico, ela se acidentou, e num acidente o pessoal roubou o dinheiro que estava com ela. Ela estava indo fazer banco para mim. Ela estava com 40 mil de dinheiro na mochilinha, levando para o banco. Ela se acidentou e o pessoal roubou esse dinheiro. Caralho, agora vem buscar 40 mil com um carro forte. Só que interior não tem isso. Caralho. E aí foi algo, inclusive, que eu nem compartilhei com ninguém, essa questão do roubo. E eu não percebi na hora, por quê? Eu estava no supermercado e me ligaram, João, fulana tá onde? Tá em casa? Por quê? Não, porque eu passei na rua aqui agora, na pista, e eu acho que ela tá aqui caída, ela se acidentou. Ela tá na pista, tá em casa. E eu falei, tava não. De moto? Tava de moto. Eu falei, não, eu tô indo aí. E ela foi sem capacete no dia. Nossa. De novo, gente, interior tem algumas regras que não precisam ser seguidas. Exatamente. Tudo certo pra dar errado. E aí eu cheguei lá, foi um momento bem difícil, porque eu cheguei lá, ela tava quase morta. Ela bateu a cabeça, então tava com a cabeça, enfim, sangrando muito e desmaiada. E aí eu só consegui, e tinham 40 pessoas em volta já, e aí eu na hora só me preocupei em catar a mochila, o celular dela, a ambulância estava chegando, a minha moto ela virou caco, porque ela capotou com a moto, eu acho que ela bateu num buraco e capotou. E aí a única coisa que eu me preocupei foi pegar ali a mochila, o celular, entrei na ambulância e fui pro hospital. E aí quando eu cheguei no hospital, eu vi que a mochila estava vazia, eu não sabia se ela estava indo ou voltando. Eu vi a mochila vazia, eu falei, não, ela levou o dinheiro e na volta se acidentou. E aí 2 dias depois, porque no dia seguinte eu não consegui fazer esse fechamento de caixa no mesmo dia, nem no dia seguinte, estava no hospital ainda. E aí no 3º dia, quando eu parei para fazer um fechamento de caixa, eu vi que essa falta de 40 mil reais. E aí era justamente o valor que ela estava levando. E aí nesse momento começou a desandar as coisas, porque foi um valor considerável. Pô. E um detalhe bem importante é que boa parte desse valor não era meu, não era o meu caixa para trabalhar. Era o dinheiro das operações que as pessoas faziam e eu tinha que prestar conta disso com o banco. Esse dinheiro era do banco.
Então, eu perdi um dinheiro que nem era meu naquele momento. Sim, sim. E aí, naquele momento, para poder, eu na hora, ir ela hospitalizada, ela estava em coma induzido e sem saber muito o que fazer. E aí, eu fui e recorri a um agiota para pegar uma grana, para repor aquilo e deixar a operação rodando enquanto eu estava lá dando essa assistência no hospital. E aí, a partir daí, cara, fui ladeira abaixo, porque por estar com essa preocupação e por já não estar com a gestão tão boa anteriormente, que eu estava me perdendo nos números, e agora com uma dívida também, e aí eu comecei a decair, e aquilo ali eu não sabia como fazer isso sozinho, eu me via muito sozinho para poder tomar as decisões, e aí eu comecei a pegar um empréstimo para poder pagar outro, e eu pegava de um agiota para poder pagar a parcela desse aqui que estava atrasada. Então começou a entrar num momento que chegou ao ponto de... E isso tudo eu não compartilhava com ninguém, não compartilhava com meus pais, com ninguém. Eu pensei, não, eu entrei nisso aqui sozinho, eu vou resolver isso sozinho. E aí passou alguns meses nessa de pegar com um para poder pagar outro e vice-versa. Ela saiu do hospital, ela se recuperou. E aí um belo dia os meus pais, eles me chamaram para conversar, porque, novamente, interior, todo mundo se comunica, e uma pessoa falou com meu pai, falou, Ailton, o seu filho, ele tá devendo aí, tá com uns problemas financeiros, cara. Chama ele para conversar, porque tem um pessoal aí que eu já fiquei sabendo, enfim. E meu pai me chamou para conversar com minha mãe, fez de fato ali uma intervenção familiar. Tipo, bota na mesa aqui, o que tá acontecendo? Vamos falar de números, já sei o que aconteceu, mas vamos falar de números, coloca aqui pros seus pais. E aí, naquele momento, foi de fato o dia que eu tive noção que eu tava devendo ali 400 mil reais. Nossa. Começou com 40 mil, mas tudo indo... Isso aí foi um intervalo de tempo de 1 ano, desde os 40 mil. Então, aproximadamente 1 ano. E aí, literalmente 1 ano. Aconteceu ali em novembro de 2021. Então, novembro de 2022, eu me vi nesse cenário. E aí, cara, quando eu parei, eu tava tão sem ter como fazer essa gestão correta, que eu nem tinha parado para colocar na ponta do lápis quanto que eu tava devendo. Eu vivia dia após dia, cara. Era eu acordar e eu sabia, não, hoje eu tenho que levantar 10 mil reais, porque eu tenho que pagar fulano. E aí eu corria atrás e fazia negócio ali, enfim. E aí, nesse dia em específico, com os meus pais lá em casa, foi o momento que eu tive essa noção que eu tô devendo 400 mil reais aproximadamente. E aí deu aquele desespero, porque no meu cenário era um valor que, querendo ou não, todo dia passava pela minha mão ali 50, 100 mil reais. Então não é algo tão absurdo no sentido de grana quanto para os meus pais, por exemplo. Entendeu? Então foi um momento bem difícil. E aí minha família, enfim, entrou junto e vamos fazer o que dá para fazer. E meu pai tinha lá alguns terrenos que, mesmo ele sendo pescador e muito humilde, mas ele foi um cara, como eu falei, de exemplo para mim, que ele sempre prosperou. Então, casa própria ele tinha e tinha terrenos, enfim. Então, foram as únicas pessoas que, de fato, me deram aquele apoio naquele momento. De, não, vamos juntar aqui e ver o que dá para fazer. Minha tia também, que minha tia era comerciante. Então, minha tia se endividou para me ajudar de alguma forma. Então, a minha família, de fato, foram as únicas pessoas que chegaram junto ali para bora tentar resolver. E aí, nesse bora tentar resolver, eu comecei a desfazer das empresas. Então, o correspondente eu fechei, porque já estava negativo e quando eu fui ver, já tinha lá um rombo também, por conta desse sócio anterior, porque eu estava sem conseguir ir lá para fazer essa gestão, enfim, para ver o que estava acontecendo. Então, estava fechado o correspondente e devendo o contrato para a Caixa, tive que rescindir o contrato, levei uma multa. Então foi tudo acontecendo ao mesmo tempo de um jeito que eu falei assim, cara, não tem como resolver isso sozinho. Não dá para resolver isso. Só que em todo momento, sem também baixar a cabeça para desistir. Falei, não, bora correr atrás desse prejuízo. E aí, eu desfiz as empresas, ou seja, o correspondente bancário fechei, encerrei contrato. O outro que eu tinha com meu irmão e minha cunhada, eu passei numa dívida. Eu tinha uma dívida com uma pessoa altíssima, então eu passei a minha empresa pela metade do valor que valia para cobrir essa dívida, porque eu não tinha como pagar. E o supermercado também foi o último negócio que eu tinha ainda com essa esperança de gerar uma receita, que eu também tive que passar, porque a dívida estava maior, a minha dívida pessoal estava influenciando, interferindo até no resultado do supermercado, porque, novamente, lugar pequeno, as pessoas falam, comentam. Então eu pensei, cara, para não chegar ao ponto de eu fechar o supermercado e também atrapalhar ali o sócio que eu tinha em questão, eu vou passar isso à frente. Então, também passei para o mercado a minha parte, os 50%, por metade do que valia, questão de agilidade, para ter o dinheiro rápido. E aí eu me vi sem casa, sem carro, que eu tinha um carrinho também mesmo que velhinho, mas tinha.
e sem nada. Vendeu E tudo pra pagar as dívidas. Tudo. E continuei devendo. Continuei devendo em um valor considerável. E nesse meio tempo, a agiota atrás, enfim, foi um momento bem difícil. Até que em 2023, ou seja, no ano passado, eu me vi num cenário que eu pensei assim, pô, cara, eu vou buscar um outro lugar para tentar recomeçar a vida, ou eu vou encerrar minha vida aqui. Então, várias vezes já aconteceu situações que, tipo, nem meus pais sabem de pessoas, agiotas que eu devia já me levar para poder me cobrar e quase me matar. Qual foi a tua resposta, João? Chegou um momento ali, eu tava na mesa do cara e o cara, isso, vai pagar hoje ou vai morrer. E aí eu falei, eu não tenho como te pagar e se você quiser receber o seu dinheiro, você não vai me matar hoje. Eu quero te pagar, eu vou correr atrás disso. Defunto não paga conta. Defunto não paga conta. Então foi uma conversa que eu tive num dia que eu acho que o cara não fez nada pelo espanto da resposta, porque ele foi literalmente isso. Eu falei, se você quiser fazer alguma coisa comigo aqui, eu tô longe de casa, você tá aí com 10 caras aí, eu sei que se você quiser você vai fazer, só que você quer receber seu dinheiro, não quer? Quero. Eu quero te pagar também. Se você quiser receber isso, a gente vai tentar achar um jeito, mas se você encerrar isso aqui agora, você também não vai receber seu dinheiro. Então foram situações bem críticas, a gente fala dando risada assim, mas foi bem tenso, cara. O cara pediu, bem tenso mesmo. O cara pediu o truco, o João deu 6. E aí, tipo, são coisas que nem minha família sabe, inclusive. Agora sabe. Agora sabe. Se eles ouvirem esse podcast, vão saber. E aí, enfim, chegou ali 2023, no início do ano, virou janeiro. A virada de ano de 22 a 23 foi muito importante pra mim, porque o Réveillon em si, essa virada, eu me vi ali em casa, sozinho, desolado e sem ter esse plano futuro. Pensei, cara, eu não vou começar mais um ano pra perder. Ou vou encerrar isso aqui agora, eu vou acabar com isso aqui agora, eu tô sozinho mesmo, não vou começar esse novo ano, ou preciso fazer algo diferente. E aí eu ponderei ali, enfim, vi o que estava em jogo, e eu pensei, como tem muita coisa envolvida, eu não quero também gerar um problema para minha família, de tirar a minha vida e minha família se sentir culpada porque não conseguiu me ajudar o suficiente. Então eu vi que, mais uma vez, não era só uma questão minha. Eu ia impactar muito a vida das pessoas que estavam à minha volta, que era somente a minha família até o momento, que todo mundo se afastou nesse momento. E eu falei, não, cara, eu preciso dar essa volta por cima, eu preciso virar esse jogo, eu vou para outro lugar. E aí eu decidi ir para Salvador inicialmente, no ano passado. Fui para Salvador em janeiro, fiquei lá até agosto, ou seja, quase ali 7 para 8 meses. E eu fui para Salvador com essa intenção de começar a vida do zero lá. Só que quando eu cheguei lá, era outra realidade. Então, uma criminalidade alta, já cheguei, quase fui assaltado, e o tráfico tomando conta de tudo. Não consegui um trabalho decente, eu trabalhava em eventos no fim de semana, então eu virava sexta, sábado e domingo direto sem dormir, porque só tinha esse evento no fim de semana. Se eu não aproveitasse direto para pegar os dois turnos, o turno do dia e o turno da noite, eu não ia conseguir fazer a grana. Então eu pegava esse turno direto para fazer ali, ganhar, sei lá, R$80 no dia, para conseguir ali comer, me alimentar, enfim. E fui tocando e... O que tu trabalhava lá, João? Tinha os eventos lá, os shows que a prefeitura fazia, então eu chegava de dia para poder organizar o lugar, colocar lá, enfim, barreiras, ajudar a montar o palco, e à noite eu trabalhava como segurança do mesmo evento. Então eu pegava esses dois turnos porque era a possibilidade que eu tinha. Eu ganhava 80 de manhã e 80 de noite. 80 de manhã e 80 de noite, era R$80 por cada turno. Uhum. E aí eu fiquei alguns meses, sexta, sábado, domingo sem dormir, direto. E aí chegava domingo também em casa, eu tava destruído. E aí fiquei 7 meses aproximadamente lá, até que eu pensei, cara, eu não vou ficar aqui sofrendo e sem conseguir fazer de fato o que eu quero fazer, porque não tem essas oportunidades, e sem conhecer ninguém também, porque quando a gente conhece as pessoas é muito mais fácil você criar algo. Eu pensei, não, eu vou tentar ir para outro lugar, eu não vou desistir aqui também não. E aí foi onde surgiu Florianópolis, e era um sonho de infância já morar em Santa Catarina, em Florianópolis. Falei, cara, eu vou para lá. E minha mãe no início, eu sempre me comunicando com ela, minha mãe, mas como? E você não conhece ninguém? Enfim, eu falei, não, mãe, eu vou pra lá. E vai dar certo, fica tranquilo que vai dar certo. Então lá em Salvador também eu passava por muitas coisas que quando no final do dia minha mãe me ligava, que ela fazia essa questão de fazer uma chamada de vídeo comigo, que ela falava, João, eu tenho que te ver todo dia. Se você falar por mensagem que você tá bem, pra mim não é suficiente, eu tenho que te ver. Então ali todo dia, ou quase todo dia, eu fazia a chamada de vídeo com ela. Então antes eu incorporava se estou bem. E aí, não, tudo tranquilo, trabalhei pra caramba esse fim de semana, cansativo, mas poxa, tá legal, tô conseguindo trabalhar, enfim. E aí desligava e voltava de novo pra aquela tristeza de, cara, o que eu vou fazer da minha vida? E aí vim pra cá, no final do ano, cheguei aqui.
sem também ter esse conhecimento com ninguém, mas era o lugar que eu pensei, não, vai dar certo agora, é isso que eu tenho que fazer. Então eu cheguei, comecei já a me conectar com pessoas e conhecer e trocar ideia. Não, mas fala, tu chegou na rodoviária sem ter onde morar. Exatamente. E aí na rodoviária ali, eu trocando ideia com as pessoas, eu consegui ali uma possibilidade de um lugarzinho para ficar e, enfim, fazer alguns serviços no local para poder pagar isso. Então eu fui meio que ali aos trancos e barrancos, consegui ali uma semaninha, depois 15 dias para ficar. E aí nesse meio tempo eu consegui de fato um lugar para ficar. Enfim, encontrei uma pessoa aqui que eu já conhecia de lá, então a gente se encontrou aqui, trocamos essa ideia e eu consegui um lugar para ficar. Eu pensei, tá, já tenho um teto agora, fixo, sem me preocupar de amanhã eu estar na rua. Bora correr atrás agora do prejuízo. E comecei a ir para as praias e trabalhar, e ir lá pro centro. No final de ano, né? Isso, final de ano, período ali de Réveillon, enfim. E aí eu consegui uma oportunidade de uma empresa lá no centro, como vendedor também, só que era uma empresa que mentia para os clientes, não era uma coisa muito legal, que me agradava muito. Então eu falava com uma mãe no telefone e falava que tinha um curso gratuito para o filho dela no dia seguinte, a mãe vinha, chegava lá, o curso gratuito era de um mês, ela tinha que pagar um ano depois. Então era algo mascarado que não me agradava. Eu pensei, não tá legal isso. E aí eu saí dessa empresa. E aí, novamente, praia e vendendo coco e vendendo água. Como é que você conseguiu esse emprego de vender coco e água? Como é que foi? No Facebook ali, eu vi uma vaga, o rapaz ofereceu, preciso de alguém para poder vender num carrinho de coco. E eu mandei mensagem pra ele, o cara, já consegui alguém aqui. E eu fiquei no ouvido dele, pô, cara, mas esse cara aí tem experiência? Ele falou que tem, mas vou fazer um teste. Eu falei, cara, eu já trabalhei assim, assado, já trabalhei muito na praia, já vendi caldo de cana, e é algo que eu sei fazer. E eu tenho certeza que se você perder esse tempo com uma pessoa que não vai trazer resultado pra você, você vai estar deixando de ganhar mais dinheiro, o período é esse, vai acabar verão, você vai perder isso aí. Então eu entrei na cabeça do cara a ponto dele falar assim, João, eu vou fazer o teste com ele de um dia então. Eu vou dar amanhã pra ele. Se amanhã ele tiver um resultado bom, eu fico, porque o cara chegou primeiro, não seria justo com ele eu não dar essa vaga. Mas se ele não tiver um resultado bom, eu chamo você. Beleza. Eu falei assim, amanhã na parte da tarde eu vou te mandar mensagem pra gente combinar que horário que eu vou ir. E aí, quando foi no dia seguinte, na parte da tarde, eu mandei mensagem pra ele e falei assim, e aí, quanto que ele vendeu hoje, quanto que você quer que eu venda amanhã? E aí ele falou assim, não, foi fraco, o movimento tá fraco. Eu falei, que movimento tá fraco, cara? A gente tá falando de praia, sol, tá tendo sol, que movimento fraco é esse? A gente tá em Floripa, pô. Ele, pai, realmente não foi legal não. Eu falei, e aí, amanhã, que horas você quer que eu esteja aí? Ele, João, vem de manhã aí pra gente ver, pra gente fazer um teste. Beleza. Só que eu não calculei muito bem essa distância. Nossa. E aí, eu pegava ali, eu tive que pegar o ônibus 5 da manhã, pra chegar lá, quase às 9. Era 3 horas e pouca. Eu pegava 3 ônibus. Foi? Lá nos Ingleses. Meu Deus, com certeza. Lá no norte da ilha. E aí eu cheguei lá. Quando eu cheguei, eu pensei, esse percurso aí, não tava considerando ele. O plano aí não deu muito certo, mas bora lá, eu tô aqui. E aí, no início ali, troquei uma ideia com ele, peguei o carrinho pra vender, consegui um resultado legal. E aí, na volta, mesma coisa, 3 horas e pouco de percurso. E aí eu pensei, cara, pra eu conseguir... O sol na praia, ele tem um horário de início e horário de fim. Eu não consigo prolongar isso. Eu tenho um limite aqui de atuação. E pra eu conseguir pegar todo esse horário de movimento na praia, eu vou ter que dormir, 3, 4 horas só e passar essa viagem aí de 6 horas no total, contando ida e volta, não vai compensar. E aí, fiquei alguns dias e... não fui mais. Falei, cara, eu vou tentar conseguir mais próximo aqui. Se você tiver uma filial, que ele tinha um bar e restaurante na praia. Se você tiver uma filial numa praia mais próxima, eu topo, mas nessa aí realmente não tem como. E como um acordo que a gente fez, ele não pagava a minha passagem, eu pegava 3 ônibus, no final das contas eu pagava ali R$40 de passagem, no total ida e volta, e o que eu tinha de grana ali realmente não compensava, era meio a meio ali o coco que a gente vendia. E aí, nesse momento, eu voltei a buscar possibilidades. E aí foi quando eu vi a vaga do Toxino. E aí eu olhei, vi a descrição, falei, pô, cara, aqui é uma possibilidade. E foi um salário ali legal de início. E comparado à minha experiência anterior registrado, era superior, daqui mesmo. Aí eu falei, não, vou pra cima. E aí fiz minha inscrição. E quando chegou ali na última semana de dezembro, a Isa me mandou uma mensagem. Falando, você tem interesse de fazer uma entrevista, vai ser por chamada de vídeo, enfim. E eu tenho, marquei com ela, no dia em questão fiquei sem internet. Nossa. Não consegui participar.
E eu falei, puxa, perdi a oportunidade. E aí no dia seguinte, assim que consegui a internet, eu mandei mensagem pra ela, mandei a real, sendo bem sincero, eu falei, ó, tô recém-chegado aqui, não tô com uma estrutura legal ainda, fiquei sem internet, não consegui participar. Tem possibilidade de a gente fazer isso ainda hoje? Enfim, ela, tem sim, João. Hoje, qual horário? Na parte da tarde você pode? Eu falei, não, qualquer horário que você falar, eu vou estar aqui esperando disponível. Ela, ó, então nas 15 horas. Beleza, fiquei lá esperando. Aí chegou no horário, ela mandou mensagem e falou, ó, João, acho que não vai rolar porque apareceu uma outra demanda aqui, vamos remarcar isso para depois da virada de ano. Eu falei, não, depois da virada de ano, poxa, o negócio é agora. Aí eu abri no caixinha de pergunta nos stories, o João, ih, vai contratar pré-vendedor ainda? Mas isso ainda não. Na verdade, antes disso eu já tava falando com ela, e quando ela falou que ia deixar para depois da virada de ano, que ia ter o feriado de fim de ano, enfim, eu falei assim, ó, vamos fazer o seguinte, você falou que apareceu novas demandas aí. Qual o horário hoje que você quer que eu faça? Mesmo que seja de noite, mais tarde, eu te espero, não tem problema. Mesmo que a gente marcou às 15 horas e você não conseguiu, eu espero o horário que for. Ah, porque você estava na entrevista com a Isa ainda, Isso, né? com a Isa. Não, com a Isa. Eu não tinha falado com ela ainda só por mensagem. E aí ela falou, se você pode esperar, então me aguarda que eu vou tentar agilizar aqui. Eu vou terminar um candidato e vou te chamar. Eu, tranquilo. E aguardei ela me chamou, aí consegui fazer, troquei uma ideia com ela. E naquela conversa não ficou muito claro ainda se era algo que eu conseguiria ou não. Porque foi mais para ela me conhecer do que para ela passar a vaga em si. Ela queria me conhecer. E aí ficou nisso de, tá, cara, e agora? O que será que vai rolar? E aí eu perguntei o nome da empresa para poder pesquisar sobre, que eu queria saber mais sobre a vaga. E ela me passou o seu nome também. E aí eu fiquei aguardando esse retorno dela. Marcou um retorno comigo, ó. Na segunda-feira eu faço retorno pra você. Pra te dar a resposta sim ou se não, eu vou fazer um retorno. Beleza. Deu segunda-feira, ela não apareceu. E eu fiquei assim, puxa vida, perdi a oportunidade, contratou outra pessoa. E aí na terça-feira eu mandei mensagem pra ela, não respondeu. Já era, contratou outro. Eu fui lá, falei, vou no Instagram do João, procurar lá o Toca o Sino, achar o João, mandar uma mensagem direto pra ele, cara. Eu vou direto na fonte. De algum jeito eu tenho que falar com esse cara. E aí eu fui, te achei no Instagram lá, e aí eu fiz o primeiro comentário bem despretensioso, não era sobre a vaga. Eu comentei elogiando primeiro, eu falei, cara, que massa o conteúdo achei legal. Muito massa, tô aqui assistindo e tal, e você falou, pô, assiste o episódio X e X, eu falei, já até assisti, cara, e realmente eu tava nesses episódios mesmo. E aí eu falei, já fiz o meu primeiro contato, ele já sabe da minha existência. Sabia, sabe pra quem já sabia da existência? Porque eu peço pra Isa olhar os candidatos, né? Então, eu recebo a resposta do formulário. E quando eu recebo a resposta do formulário, que se você quer entender um pouquinho mais sobre isso, tem um episódio que fala só sobre isso, eu recebo a resposta do formulário e vejo, pô, quando a gente viu o João J, a gente deu muita risada, né? Porque o Instagram dele é João J, oficial, aí era, não sei se era. Ainda. Não, era. Mudou depois da zoeira. Mudei. E aí a gente começou, João J, por causa do João J a gente começou a brincar bastante. E aí quando tu comentou, ela disse, o cara é o mesmo menino lá que preencheu. Eu vi o teu perfil e pedi pra ela falar contigo, né? Mas enfim, continuei. E aí, nesse momento que eu fiz esse primeiro contato, eu pensei, já sabe da minha existência agora, então vou esperar uma outra oportunidade aí de algum post que ele fizer e já vou direto nessa intenção da vaga. Porque não seria legal eu chegar, pô, o cara não me conhece, falei, tá contratando? Eu sei que ele nem vai me responder. Eu falei, então primeiro eu vou elogiar, tá? Vou ver de fato do que se trata. Cacete, né? E aí, a partir daí, a gente faz essa conexão, enfim. E aí, nesse meio tempo, a Isa me respondeu. Falou, João, o João vai entrar em contato com você, quer marcar ali um encontro com você. Você tem disponibilidade no dia X? Aí eu tenho, bora. E aí já entrou o início de janeiro. E aí chegou no dia X, nada do contato. Falei, caramba, velho, e agora? E aí eu mandei mensagem pra ela, não, tivemos alguns problemas aqui, uns atrasos, enfim, mas vai acontecer, pode ficar tranquila. Falei, não, isso é muito papinho de... Já chama alguém aqui, mas vamos aqui dar um retorno pra ele. Dar uma cozinhada, né? E aí, nesse dia, você fez um post lá, uma caixinha de perguntas que você colocou, e eu perguntei, vai abrir vagas, processo seletivo normalmente quando? E aí você me respondeu, eu falei, inclusive, João, eu sei que a gente tem um papo aí marcado, eu tive aqui uns imprevistos aí, não sei se você ficou doente ou algo assim, mas nós temos um papo marcado, pode ficar tranquilo e tal. Foi no início do ano que o Dani ficou doente, a gente teve que ajustar algumas coisas, aí o Dani tava indo pra São Paulo, e aí deu uma parada no processo seletivo ali na última semana de dezembro pra 1ª de janeiro, assim. Eu lembro desse comentário. Eu também lembro. E aí você respondeu isso, aí acendeu essa chama de novo, falei, não, então o cara já sabe do meu interesse já. Antes dela me passar a data que a gente conversaria, na quinta-feira anterior, que foi ali no dia 10 por aí, uma empresa que eu já tinha colocado o currículo no início
de quando eu cheguei aqui, me mandou uma mensagem. Pô, João, olhei aqui seu currículo e tal, me interessei, quer vir fazer uma entrevista amanhã? Aí eu, como não tinha uma data ainda, tava muito no escuro, eu falei, não, bora. Fui no centro fazer a entrevista. E aí tinham 3 candidatos e eu era o último a passar pela entrevista. E eu comecei a observar como que era o processo com eles para eu saber se comigo estava sendo diferente, se eu estava passando ou não. E aí foi o primeiro, ficou 10 minutos lá trocando ideia lá com a dona da empresa e saiu. E aí chamou o segundo, aí ficou uns 20 minutos, saiu. Aí cheguei lá, a gente ficou 40 minutos conversando. Eu pensei, tá diferente, porque os caras saíram mais rápido. Então eu sei que tem um interesse maior aqui. E aí ela falou assim, aí João, agora chegou o momento da gente apresentar pra você a empresa. Eu falei, pô, os caras foram embora, nem conhecem a empresa aqui, então eu já sei que eu tô dentro. E me apresentou a empresa, levou no andar de cima, no andar de baixo, me apresentou o pessoal. Ó, esse aqui é fulano, é o diretor tal, e aqui tal, e pá. Eu falei, pô, essa vaga já é minha. E aí, no final, ela falou, aí amanhã a gente dá esse retorno pra poder a gente entender como vai fazer isso e tal. Eu falei, ó, só pra eu entender, eu passei, né? Ela, você passou. Só que eu não vou te passar muita informação agora, que já é com outro setor. Amanhã você vai receber esse contato até o final do dia, mas você passou. Eu, não, beleza. Aí eu fui pra casa, e aí ela me mandou uma mensagem, lá quando eu cheguei em casa, falou, ó, você começa na segunda-feira. Isso aí era na quinta-feira anterior, você começa na segunda. Eu, fechou. Pô, consegui oportunidade, um emprego top. E realmente nesse segmento de conseguir um resultado de acordo com o que eu trabalhasse, não era um salário fixo, tinha uma comissão na maneira. E eu pensei, como é uma área que era de empréstimo consignado, que eu já trabalhei lá no meu correspondente, eu já sei fazer isso daqui. Eu sei prospectar cliente, eu sei do que se trata, eu sei como que funciona a taxa, então vou me dar bem aqui. E aí, na sexta-feira, ou seja, na quinta, ela me falou que eu começaria na segunda. Na sexta-feira, a Isa ou você, eu acho que foi a Isa, falou, ó, sua entrevista, sua conversa com o João na segunda-feira. Aí eu, caramba, segunda-feira é pra começar na empresa. Só que eu pensei assim, não, pra chegar ao ponto do cara querer falar comigo, ele já sabe da minha intenção, não seria à toa. Eu vou confiar aqui desse primeiro pensamento, sentimento que eu tive, eu vou confiar e vou. Mandei uma mensagem pra empresa, eu falei, ó, e mandei a real também. Acabou aparecendo aqui uma oportunidade que tem muito mais a ver com o que eu estou buscando. Agradeço muito pela oportunidade. Futuramente, num outro momento, caso as portas ainda estejam abertas, e a gente pode estreitar essas relações, mas no momento eu vou seguir esse outro caminho que tem muito mais a ver com o que eu busco. E aí ela me respondeu, não, tudo bem, João, tranquilo, obrigado aí por ter passado por aqui. E aí na segunda-feira, às 16 horas, que era o encontro que a gente tinha, online a princípio, caiu a internet lá da minha casa, onde eu estava. Aí eu, caramba, caiu a internet. E aí fui... Caraca, bicho. E aí consegui um lugar lá pra fazer, porque, só pra contextualizar, eu conheci uma pessoa aqui, que é minha atual namorada, que é a Laura, e eu estava na casa dela, ou seja, eu tô morando lá até hoje. E aí caiu a internet lá, e aí eu fui pra casa da irmã dela, lá no Lisboa. E aí eu falei, não, vou pra ir pra internet. Pertinho. E aí, beleza. Esperei, você mandou uma mensagem, foi a primeira vez. Ó, João, daqui a pouquinho, às 4 horas, a gente vai fazer esse encontro e pá. Eu falei, não, beleza, tô aqui aguardando já. E quando dá o horário, a gente chegou a entrar na call, né? A internet começou a cair também. Eu, puta que pariu, mano. E aí você falou comigo assim, onde você tá? Eu tô aqui no Lisboa. Pô, cara, é relativamente próximo, porque quer vir aqui em casa? Eu falei, bora, tô indo aí agora. E aí peguei lá a bike, e a princípio eu ia vir de bike pra cá, só que eu ia chegar tudo suado. Nossa. Falei, não vai ser legal, não vai ser agradável. E aí eu fui lá, chamei uma moto, enfim, parei aqui. Foi até engraçado que tem uma puta ladeira aqui. Quando eu parei com a moto aqui em cima, eu vi que faltava muito tempo ainda pro horário que combinou comigo. Eu pensei, pô, vou procurar uma água pra comprar. E aí eu desci a ladeira andando, olha só, eu subi de moto, desci andando, porque faltava muito tempo pra poder dar o horário. Quando eu acabei de descer, que eu vi que não tinha nenhum comércio próximo, eu falei, eu vou me atrasar. E aí eu voltei de novo a ladeira. Foi o tempo de descer, subir e fiquei todo suado. Falei, pô, não quis ir de bike pra poder não chegar suado e desagradável. Falei, pô, cara, mas subi. Vim aqui na raça, as canelinhas doendo. E aí cheguei aqui, faltava ainda uns 15 minutos ainda pro horário. Eu falei, vou ficar esperando aqui. Enfim, deu a hora, a gente trocou essa ideia.
E aí no dia 17 eu comecei e, como eu falei, essa conversa inicial que a gente teve foi esse divisor de águas, porque eu não iniciaria se eu não percebesse de fato uma possibilidade de crescimento. Se você me falasse, João, vou te oferecer um salário X fixo e é isso. Mesmo que seja mais do que eu entrei recebendo, só o fato de não ter possibilidade nenhuma de conseguir um a mais não seria interessante pra mim. Cara, foi muito icônico, assim, porque você chegou, eu te dei água, né? E deu umas risadas e a gente veio pra entrevista e tu contou boa parte dessa história. E, cara, são muitos detalhes que você trouxe aqui, não foi tantos detalhes e eu te contratei pela história, né? E quando eu contrato o João, assim, e eu e o Matheus, eu sempre falo uma coisa muito importante na hora de contratar alguém, né? Cara, não me importa o que você fez até hoje, me importa onde você quer chegar. Mas, óbvio, tudo que você fez, ele te molda pra ser quem é a pessoa que você é. Só que quando você falava do que você já tinha feito da tua história, eu só ficava pensando, mas o quanto que esse cara pode agregar pra mim? E será que esse cara tá com esse mesmo desejo, com essa mesma ambição de fazer tudo isso de novo? E eu vi de uma pessoa que, cara, esse cara ele vai contratar, e na minha cabeça o João vai vir, vai ser uma transição, eu tô toco pra ele. Porque esse cara vai voltar a empreender logo. E eu imagino que isso vai acontecer, e talvez possa ser que você empreenda junto com a gente. Enfim, a gente tem um universo de possibilidades muito grande. E só um ponto, eu falei isso com a Isa no primeiro contato. Ela falou, como você se enxerga daqui a, sei lá, 5 anos? Eu falei, quem sabe sócio do João. Olha aí. Falei essa frase pra ela. E é uma das coisas que eu pensei de cara, assim, cara, na boa, com toda a experiência que ele tem, ele vai passar por aqui, só que no momento que eu preciso de pessoas assim, com fome, com desejo. E eu lembro que eu olhei pro João, cara, eu sei que já teve uma realidade financeira totalmente diferente da que eu tô te oferecendo hoje, e pode ter certeza, cara, em poucos meses tu vai estar ganhando próximo que tu ganhava lá. E eu lembro de ter falado isso pra ele, tanto pro próprio Lucas, que eu falei, o Lucas comenta isso, e foi nessa mesa aqui, eu falei, João, cara, tu terminou o teste de lógica aqui, quando eu vi que eu tenho um teste de lógica, né? Esse teste de lógica eu fui a primeira pessoa a fazer antes de passar para as pessoas. E, cara, o máximo que eu tive de nota foi nota 9. Uma pessoa que acertou 9 de 10. A única pessoa, e aí, sem ser arrogante, a única pessoa que tinha acertado todas as 10 questões sem olhar gabarito fui eu. Eu tinha acertado, quando eu peguei para fazer, fui lá, acertei, depois fui olhar o gabarito e acertei. E aí, cara, foi a primeira pessoa que acertou as 10 foi o João. E até hoje. Eu assim, caralho, esse cara eu vou contratar. Uma máquina? Meu Deus, uma besta enjaulada. E aí, quando termina ali a entrevista, eu olho pro Matheus, não, John, tá dentro, pode vir que a vaga é tua, tu começa a tal dia, a gente tava precisando, também rápido, e a gente gostou muito e viu muito potencial no João, assim, então ele contou a história dele, eu vi um potencial e eu vi que, cara, ou esse cara ele vai daqui a pouco empreender junto com a gente aqui dentro, ou ele não nasceu para fazer coisas pequenas, é uma coisa que eu me identifico muito. Eu não consigo enxergar o João sendo, por exemplo, pré-vendedor, ganhando, sei lá, R$2.000 por mês durante muito tempo. Não. Ou esse cara vai escalar muito rápido e eu tenho hoje potencial, conhecimento e oportunidade para fazer ele ganhar muito mais, então eu preciso trazer ele para cá. E foi exatamente o que a gente fez. Na hora a gente tomou a decisão. E como eu te falei, não foi foi a primeira vez que eu contratei alguém no ato, assim, tipo, não, esse cara eu não posso perder. E a gente contratou. E aí começou todo o processo de desenvolvimento e tudo mais, mas, cara, aquilo foi muito marcante pra mim e óbvio, né, é muito louco, porque é o poder das palavras. Há 5 meses atrás eu te contratei em janeiro e hoje a gente tá em junho gravando um podcast falando de um resultado que tem muito mais coisas por trás que eu nem imaginava, que é o que você tá contando aí, e que eu fui descobrindo ao longo do caminho, porque a tua história não termina aqui, não termina no dia da contratação, né? Ele foi só um novo começo, até começar a performar, até começar a ganhar dinheiro no Toxino e tudo mais. E tem elementos aí dentro que me chamam muita atenção, né? Então, mesmo entrando no Toxino, você continuou, porque você tinha dívida para pagar e continuou trabalhando, fazendo renda extra. E conta um pouquinho sobre isso, cara. Depois de iniciar aqui, de fato, foi no dia 17 de janeiro, eu ainda tinha um custo mensal por conta das minhas dívidas. Eu trago essas dívidas até hoje, eu pago isso ainda. E eu pensei, mesmo só isso aqui, eu sei que tem um puta potencial, mas só isso aqui não vai ser o suficiente por enquanto, nesse momento. Então eu preciso correr atrás de outras formas. E aí nos fins de semana, sempre fazendo um bico, indo pra praia vendendo, por exemplo, carnaval, que você deu a folga pro time, eu trabalhei o carnaval todo nessa mesma praia lá. E aí, ou seja, no carnaval foi de fato o último dia que eu trabalhei extra fora daqui. Foi de fato o momento que eu vi, não, realmente consegui antecipar algumas coisas que eu tava precisando, enfim, da grana. E agora eu vou focar 100% e vou correr atrás desse objetivo. Mas foi um período ali que
às vezes chegava dia de sábado, é uma coisa que eu tô compartilhando com você agora. Chegava dia de sábado, por exemplo, na sexta-feira, tem sempre, quem pode trabalhar amanhã? E eu já tava com planejamento de, mas eu vou pra praia amanhã, eu vou fazer ali 200, 300 reais. Só que eu falei, cara, eu tô começando aqui, eu não vou abrir mão de dar essa força, dar esse braço no sábado. E aí eu sempre, não, dá pra eu trabalhar amanhã. E eu fazia esse sábado, mas que da minha cabeça eu já tava com essa intenção de trabalhar o fim de semana lá. Porque era verão, né? Era verão, exatamente. Então, no carnaval... E aí, antes do carnaval, eu fiquei pensando assim, será que carnaval a gente vai trabalhar lá ou não? E aí, quando você falou assim, pessoal, vamos dar uma folga pra vocês, o sábado, no domingo, na segunda, a gente volta aí na terça-feira. Eu falei, cara, minha oportunidade. Aí eu liguei pra esse cara, olha só como é bom você fazer essas conexões. Lá atrás, quando no último dia que eu trabalhei com ele, eu falei com ele, tô parando por questão de distância, de lógica, só que uma próxima oportunidade, ou você tendo uma outra filial um pouco mais próxima, se você quiser o meu serviço ainda, não, João, gostei muito, cara, você sabe vender, sabe fazer isso, se infelizmente não deu certo, tudo bem. E aí eu fiquei com esse contato com ele ainda, então às vezes eu trocava uma ideia com ele, como é que tá o movimento e tal. E aí no carnaval, quando você trouxe essa informação de que daria essa folga pro time, foi a primeira pessoa que eu liguei. Falei, e aí, Gabriel, carnaval, o que você tá precisando aí? E aí ele falou, João, carnaval eu preciso de um cumim, de fato. Cumim. É o cara ali que ajuda os garçons, que leva do restaurante até lá a praia, enfim. Preciso de um cara assim. Você já trabalhou com isso? Falei, já, bora. Nunca trabalhei. Não sabia nem o conceito disso. Mas, e aí eu falei assim, não, é porque lá no Rio a gente chama de outra forma. Aí pra poder ele me dar uma explicação do que seria. Ele falou, não, João, é o cara ali pra poder levar ali as comidas, os pedidos até o pessoal na praia e tal. Eu falei, tá, comi. Sim. Trabalhei algum tempo com isso. E aí eu fui pra lá no carnaval, trabalhei lá. Sábado, domingo, segunda, só não fui terça porque não daria tempo, porque terça à tarde a gente voltou às operações. Então foi de fato ali o último dia que eu fiz esse trabalho à parte, e a partir daí eu já consegui antecipar o que eu precisava em relação ali à grana. Como eu falei, até hoje ali até mês passado, retrasado, enfim, boa parte ali do que eu fazia estava comprometido. E seguir trabalhando, seguir buscando essa evolução e com foco total aqui na nossa operação, na nossa empresa, para poder conquistar cada vez novos números. Não parar nas 75 vendas no mês passado, que foi um marco muito importante. Sim. Em 3 semanas ali, essas 75 vendas, e em relação a números também, é um marco muito importante. E é não parar nisso, isso aí é só o comecinho de toda a jornada. É olhar para frente e aquilo que eu te falei lá no fechamento é muito verdade que o Tococido em si, desde aquele primeiro momento que a gente conversou inicialmente, foi, dos últimos anos, o único momento que eu consegui pensar à frente, pensar o amanhã e enxergar isso. Porque até então eu estava vivendo dia após dia. Falei, eu tenho um problema para resolver hoje, eu vou acordar e vou tentar resolver. Problema de amanhã eu penso nele. Sabe a questão do leão por dia? O leão de amanhã eu penso nele amanhã. Hoje eu vou pensar nesse leão aqui. E aí, no dia da nossa conversa, e depois que nós iniciamos o presencial, pela primeira vez eu parei, olhei e falei, cara, dá para eu olhar para os próximos leões também. Dá para eu enxergar o amanhã. Dá para eu enxergar uma mudança de vida, dá para eu enxergar de fato novas pessoas para me conectar, porque até então, como eu falei, depois disso que aconteceu lá onde eu morei, enfim, lá de onde eu saí, como as pessoas ali, muitas das pessoas de infância até deram as costas naquele momento, eu cortei 100% das minhas relações. 100% das minhas relações. Eu não tenho um amigo de infância hoje, por exemplo, que todo mundo tem um amigo de infância que estudou junto, eu não tenho isso. Então, no momento que eu cheguei aqui, e claro, hoje o que eu tenho aqui como conexões, como pessoas, são vocês, ou seja, não é aquele papinho clichê de mais que uma empresa, somos uma família. Sim, vocês são a minha família hoje. Sim. Vocês são meus amigos próximos, onde a gente estava jogando futebol juntos ontem. Então vocês são essas pessoas que, mais do que uma empresa, mais do que agregar nessa questão profissional, são as pessoas também que eu vou trocar uma ideia depois do trabalho, que eu vou tomar uma cerveja com vocês depois do trabalho. Então vocês hoje são de fato o único contexto ali pessoal no sentido de amizade, e essa coisa de conectar com pessoas também. Eu sou muito grato pela família que está me acolhendo agora, que é da minha namorada. Que, enfim, depois que a gente se encontrou aqui, a gente decidiu trilhar esse caminho juntos, é uma pessoa que eu às vezes eu até brinco com ela, falei, ela fala assim, te peguei sem nada devendo. Lá na frente, vê se valoriza. Falei, com certeza. Então é uma pessoa que eu literalmente sem nada, com a mochilinha nas costas, ela me colocou dentro
da casa dela, a gente trocou essa ideia e viu que conectou, enfim. A gente já se conhecia desde lá, só que a gente não imaginava tudo o que aconteceu hoje. E aí a família dela em si que me acolheu, que a minha sogra em si, que é uma mãe pra mim hoje. Então são as únicas pessoas que eu faço questão de ter na minha vida. Que é de fato a minha família, que todo dia eu ligo pra lá e faço uma chamada de vídeo com a minha mãe. E ela tá orgulhosa, ela acompanha. Quando eu tava treinando, eu mandei um vídeo do beat pra ela. Fazendo uma sessão estratégica, eu falei, mãe, isso aqui é uma sessão estratégica, é um processo de venda. E eu vou começar a treinar porque lá na frente eu quero fazer isso aí também. E aí ela, nossa, que top, ela deu os feedbacks dela mesmo sem ter um entendimento daquilo, mas poxa, você viu que ele falou isso e aquilo? Eu falei, eu tô treinando, vou fazer isso também. E aí no dia que eu fiz minha primeira sessão estratégica, eu gravei e eu mandei pra ela nem sabia que eu ia fazer aquilo naquele dia, eu gravei, mandei pra ela e ela falou assim, é um treinamento? Eu falei, não, é a minha primeira sessão estratégica. Eu gravei, lembra que eu mostrei a senhora lá? Ela, sim, eu falei, então, é a primeira sessão estratégica. Então, são as únicas pessoas que no momento ali da minha ruína, independente de decisões erradas que eu tomei muitas decisões erradas na minha vida. Eu decepcionei muitas pessoas lá do meu lugar, lá da minha terra. Só que sempre buscando fazer o melhor, não é essa intenção de fato decepcionar, mas por eu ser um cara que lá no meu contexto eu era algo diferente, um destaque no sentido de, o cara nascido e criado aqui, mas o cara tem um supermercado, o cara tem um negócio, então tinham as pessoas que se aproximavam com essa intenção de se aproveitar e as pessoas também que de fato não gostavam de mim. Só que no momento que eu comecei a ter começou a iniciar essa ruína que foi, e decisões erradas que eu também tomei, de pegar um empréstimo que eu não devia, de me comprometer a pagar um juro que eu não teria como pagar. Então foi decisões erradas que eu tomei no desespero, que no momento que tudo deu errado, que todo mundo deu as costas pra mim, minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos ali, minha avó e minha tia, foram as únicas pessoas de fato que seguraram na minha mão, bateram na mesa e falaram, João, vamos colocar na mesa aqui o tamanho do problema pra gente tentar chegar em algum lugar. Então essas pessoas que eu vou carregar para sempre, que além da minha família foram as únicas pessoas que de fato ficaram do meu lado, e essa nova família que eu encontrei não só ali da minha namorada, que eu tô lá atualmente, mas vocês também. Então eu sou muito grato por essas pessoas que eu consegui conectar e o que eu consegui fazer até aqui. E eu não tenho nenhum tipo de pensamento de já ganhei grana pra caramba, já chegou ao ponto de eu, num dia lá, eu fazer 10 mil reais num dia, nas 3 operações, enfim. Só que eu não tenho esse pensamento de, caraca, eu perdi isso. Falei, não, eu aprendi coisa pra caramba, e como você falou, eu tenho muito essas intenções ainda de voltar a empreender, porque isso tá dentro de mim. E desde o início de criança que começou essa chaminha até hoje, vai crescendo cada vez mais. A pessoa que empreende uma vez, ela não para. Quem tem um propósito, é claro. Então eu tenho sim essa intenção, eu sei que isso vai acontecer, sei também que não é o momento, não está no meu radar agora. O meu radar agora é aprender com vocês, é ajudar outras pessoas também, é treinar a galera nova que vai aparecer, é compartilhar do que vocês compartilharam comigo inicialmente, é passar isso também pro próximo. Sim. Porque é uma dádiva você conseguir de fato compartilhar o seu conhecimento. Isso aí não compra, cara. E eu já falei isso com você, o Toca o Sino em si, ele muito mais que uma empresa e uma família, ele é uma faculdade, cara, é uma universidade. A gente aprende coisas diariamente. Uma fábrica de supervendedores. Então, eu sou extremamente grato por tudo que aconteceu, até as piores coisas, até nos momentos de choro, nos momentos sozinho, de eu até pensar em tirar a minha vida, mas de tudo que aconteceu, eu sou grato de continuar perseverando e hoje estar num cenário iniciando para uma jornada que eu sei que eu vou chegar. Então é gratidão, é isso que eu tenho. E continuar trabalhando, porque eu não tenho tempo ruim para trabalhar. É trabalhar, é treinar, se precisar chegar ali 5 da manhã, 6 da manhã, bora. Como e fim de semana. Já foi algumas vezes, né? O João, ele foi um dos caras que ele literalmente abriu a agenda dele das 7 da manhã até as 10 horas da noite. Então teve dia que ele chegou às 7 da manhã no escritório e fechou o escritório 10 horas da noite porque ele tinha a agenda disponível. Tem uma frase que a gente coloca, que a gente vem batendo muito na tecla, que eu ouvi do Vini, que a oportunidade ela aparece para quem se mostra disponível, não para quem diz que está disponível, para quem se mostra mesmo, para quem abre a agenda, literalmente abre a agenda para a oportunidade, né? É o que o João fez. E o resultado que ele teve é mérito dele. Óbvio, eu sei da influência que a gente teve, eu sei do quanto a gente treinou ele, do quanto que a gente é chato em algumas coisas, quanto a gente exige em outras coisas, mas
ele estava lá executando, abrindo agenda e trabalhando sem tempo ruim, como ele mesmo falou. Então, cara, mérito totalmente teu. E eu tenho muito orgulho de ter dentro do time. E eu sei que o Toxino é um meio para você. É um meio para você alcançar os teus sonhos. Eu acho que o que eu mais fico feliz de ter ouvido de você, no final do mês passado a gente fez uma reunião e cada um deu um depoimento e foi uma meta muito expressiva que a gente alcançou. Eu vou fazer um podcast só para falar sobre essa meta, como que a gente fez 323 vendas com uma operação que a gente pegou em menos de 45 dias. E superou todos os obstáculos e barreiras que a gente tinha, foram 323 vendas. E no final todo mundo estava muito emocionado e cada um deu um discurso. O João deu um discurso muito forte. E cara, eu sempre falo, depositem seus sonhos aqui, porque o Toxino é um meio de transformação. O Toxino, ele vai fazer com que as pessoas elas alcancem os seus sonhos. Então depositem aqui. E o João foi lá e deu um puta de um discurso, um negócio que me emocionou demais, assim, algo que a gente nem esperava, até pelo... O João ser um cara, às vezes, mais fechado, mais introspectivo, e ali ele abriu o coração dele pra gente, foi um negócio muito emocionante. Então, cara, obrigado por toda a tua energia, por todo o esforço que você coloca aqui dentro, e eu sei que o Toxino vai ser um meio pra você. E como eu te falei, né, talvez empreendendo com o Toxino, talvez voltando a empreender sozinho, mas eu sei que a gente vai estar ligado de alguma maneira, e cara, até chegar lá, a gente tem muita meta pra alcançar, muito resultado pra bater, muitos dinheiros pra você ganhar como vendedor e mudar teu patamar de vida de novo. Voltar a alcançar e talvez chegar num patamar maior ainda, porque aqui a gente fala de números muito interessantes, que por mais que você teve 3 operações, talvez você não chegou a ter ficar milionário naquele momento, até por conta do volume que você tinha, da margem de uma operação de mercado, uma margem menor, uma correspondência bancária não é tão grande talvez, e a outra operação era pequenininha. Mas enfim, aqui a gente tem essa possibilidade de ver as pessoas ganharem muito dinheiro, e o que eu quero fazer, óbvio, se você ganhar dinheiro, eu também vou ganhar dinheiro, então vai estar todo mundo feliz. Eu não sou nenhum hipócrita que eu estou fazendo aqui uma ação social 100% que eu vou ficar assim. Não, óbvio, se você ganhar dinheiro, eu ganho dinheiro. É quase uma pirâmide, eu faço você ganhar dinheiro e eu ganho dinheiro lá em cima também. Mas brincadeiras à parte, isso é algo que eu acredito bastante. Mas enfim, cara, obrigado por ter compartilhado essa história, obrigado por vir trabalhando tanto com a gente. Cara, eu fiquei aqui o tempo inteiro muito afim de ficar ouvindo você contando, você falando. A gente gosta muito de ouvir histórias e é um privilégio ter com a gente. E você falou uma coisa muito forte, né? Então a gente oferece um novo amanhã. Então essa frase ficou muito, 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 muito impactante para mim. Vocês dois, cara, hoje representam isso que eu estou falando. Um amanhã, uma perspectiva de amanhã. E muito obrigado mesmo, do fundo do meu coração, por esse momento aqui hoje, cara. Muito especial. A gente entrega para as pessoas uma oportunidade de um novo amanhã, né? Foi algo assim que você falou, né? Queria te agradecer por ter contado a tua história. Queria pedir para você pensar já nessa cara que você quer deixar para todo mundo que está ouvindo aqui, porque tem muita coisa para aprender na tua história. Enquanto isso, eu vou pedindo para você seguir a gente, se inscrever no nosso canal, ficar atento, porque todo mês, quer dizer, toda terça-feira tem episódio do Toxino Podcast. Nesse mês é cada 15 dias, mas já a gente vai voltar com episódios semanais. E, cara, assim como a gente trouxe a história do João, eu quero trazer outras histórias incríveis que a gente tem dentro do nosso time. O nosso time, ele é composto por histórias maravilhosas. A gente tem uma história muito legal para contar, que é a do Lucas, que ele vai contar um pouquinho do... Como é que é? Do latão? Não, do... Reciclagem. Da reciclagem aos 10K. Não, ele falou outra frase hoje de manhã, não era da reciclagem. Ele falou da reciclagem. Era da Foi reciclagem? reciclagem, O slide era da reciclagem. Da reciclagem aos R$10 mil por mês. E o Lucas vai vir contar a história dele também. E eu quero trazer cada vez mais histórias do campo de batalha. O quanto que essas pessoas que a gente tem, quanto de histórias bonitas que a gente tem dentro do nosso time, que a gente pode compartilhar. E você que está ouvindo a gente, você que é empresário, você tem que entender que a tua empresa é um agente de transformação. A tua empresa nunca vai ser o fim para as pessoas, ela tem que ser o meio. O meio para tirar as pessoas de onde elas estão e levar elas para o próximo nível. Levar elas para alcançar os sonhos delas. Porque são essas pessoas que vão te ajudar a alcançar os teus sonhos. E, consequentemente, a tua empresa precisa entender como que ela vai ajudar essas pessoas a alcançarem os sonhos delas. Então, olhem para dentro da empresa de vocês e entendam o quanto vocês podem transformar a vida das pessoas com conhecimento, com oportunidade, com carinho que você pode oferecer para as pessoas. Assim como a história do João, eu tenho algumas outras histórias muito legais para compartilhar com vocês. Inclusive, se vocês gostaram de ouvir a história do João e querem ouvir a história de outras pessoas, comentem aqui embaixo pedindo mais histórias, comentem e falem, pô, gostei, o João é fera,
e também compartilhe essa história com mais pessoas, porque tem pessoas que precisam ouvir o que o João compartilhou aqui dentro. Fala aí, João. E falando de olhar para dentro, né, João? É bom lembrar que a gente tem 2 clientes, né? O externo, que a gente transforma diretamente, e o interno também, né? Total. Então, o Toxino, como tu falou, é um instrumento de transformação, tanto externo, porque, como tu sempre fala também, os nossos produtos têm um grande impacto na vida das pessoas, mas a gente busca, como empresa, internamente também impactar positivamente a vida de todo mundo. Com certeza, buscamos bastante. Eu queria falar eu queria pedir para vocês deixarem a sacada de vocês. Quer começar, Clão? Cara, eu tenho 2. Vai lá. A primeira é que ganância é diferente de ambição. Isso o João mostra pra gente. Ele tem uma ambição muito grande, ele não é ganancioso, né? A ambição dele não é aquela coisa, não é uma coisa maldosa. Ele busca os objetivos dele de forma digna, de forma certa, correta, apesar dos tropeços ali que a vida dá pra ele, ele perseguiu resiliente. E outra coisa, olhando para o processo seletivo do João, a gente vê o quanto é importante voltar o processo seletivo para pessoas, né? Porque ele teve vários problemas ali, a gente podia simplesmente ser, esse cara aqui não dá mais, já foi. Mas a gente teria perdido um João dentro da operação, que é um cara incrível, que entrega muito resultado e tem muito ainda potencial para poder desenvolver. Chega cedo, sai tarde, e não é só por isso, né? Mas quando precisa... falei para vocês sobre a história do Toxino, tá crescendo, sede e tudo mais, mas a gente tem vários problemas na nossa sede, como, por exemplo, quando chove muito, porque não tá com forro, etc., molha dentro. Como a gente tem uma sede toda de vidro, entra um pouco de água pela janela antes das reformas. E, cara, o João era o primeiro a chegar, era o primeiro a pegar o rodo para secar a sede. Então, quando precisou subir a mesa de sinuca, no vídeo que a gente tem, é o João que tá lá fazendo força. Então, tem muitos outros detalhes, não só da venda, que mostram o quanto que esse cara comprou a ideia, o propósito da nossa empresa e tá aqui para crescer junto com a gente, e o resultado que ele teve esse mês, que vai ter no próximo mês, financeiramente, mas principalmente a história que ele construiu nos últimos 45 dias, principalmente nos últimos 30 dias, é uma história que ele vai levar para a vida dele. Assim como tem todas as outras que ele contou aqui, a história de sucesso, de fazer 75 vendas em 23 dias, vender o valor que ele vendeu, ele vai colocar no currículo dele, vai contar para outras pessoas, que vai abrir muitas oportunidades para ele somente contando essa história. Então, isso que talvez seja a parte mais valiosa de tudo que a gente está contando. O João, ele não está fazendo só pelo Toxino, ele está fazendo por ele. E o Toxino bebe de tudo que ele faz por ele, porque como ele trabalha para o Toxino, ele gera resultado para a gente com o desenvolvimento dele. João, qual que é essa cara que você quer deixar? A sacada que eu diria que é da minha vida, eu nunca parei de fato para poder contar a minha história de vida assim, detalhadamente, então foi uma perspectiva diferente, mas é que como eu lido a minha vida, o ontem já passou, e é olhar pro objetivo e não importa o que tá acontecendo agora. Se você tem um objetivo, cara, é buscar, sabe cavalo que bota aqui no cavalo e olha pro objetivo? É isso. O ontem já passou, o hoje você ainda consegue moldar ele, mas o amanhã você consegue construir. Boa, João. Tem duas sacadas duas coisas que eu quero deixar aqui que são lemas pra gente hoje, né? A primeira de todas é: a oportunidade só aparece para quem se demonstra disponível. E a segunda é a frase do Bill Belichick, que o Bernardinho ele repete bastante, não reclame, não se justifique, se apresente e faça o seu melhor. Talvez se eu pudesse hoje olhar para alguém que represente mais essa frase, essa pessoa é o João. Por tudo que ele passou, por tudo que ele viveu, por tudo que ele contou aqui pra gente, ele poderia estar reclamando, ele poderia estar se justificando, mas o que ele fez foi se apresentar, aonde tivesse que se apresentar, desde vender coco na praia, até tocar o sino com a gente e fazer o melhor dele. Desde o melhor dele fazendo pré-vendas até o melhor dele tocando sino como vendedor. Então, João, gratidão, muito obrigado. E queria dizer para todos vocês que foi um prazer inenarrável. E, João, seu convidado, faz o que você faz de melhor hoje. Bora lá.